Olá, galera, bem-vindos a mais um podcast e a mais uma reunião do Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Sangue dos Elfos, que é o terceiro livro aí da saga The Witcher. A gente vai continuar essa saga aí até o final. E é a primeira reunião de 2023, então a gente está iniciando aí mais um ano aí na história do nosso Clube do Livro, né? Se você não sabe como o Clube do Livro funciona, eu gravei um vídeo no YouTube, lá no Dados Críticos, vou deixar o link aqui no post, você pode ir lá procurar, explicando quais livros a gente vai ler no ano de 2003, explicando como você pode fazer parte para discutir conosco, né, através do chat aí, nas leituras e lá no próprio fórum do Discord. E para iniciar hoje, né, vamos antes de tudo apresentar a galera que está aqui, né, a nossa bancada fixa do Clube do Livro. Vou começar aqui pela ordem. Felipe, bom dia, Felipe. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal aqui da mesa, pessoal tá assistindo a live. Bom, muito bom começar mais um ano com o Clube do Livro, que foi uma parada muito da hora que surgiu aí há 2 anos atrás, numa conversa, né, entre eu e o Theo, e tá ganhando frutos aí. E vamos falar do livro que a gente tem muito carinho, pelo menos eu, porque foi um dos meus livros saga mais favorita e a saga que começou o Clube do Livro, né, então a gente tá continuando aí, então bora lá. Boa. Continuando aqui, temos Carol. E aí, Carol, bem-vinda. Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui, mais esse ano, finalmente começando o Clube do Livro de 2023, começando com um baita livro que a gente já sabia que ia ser bom pelas experiências do passado, mas muito feliz de estar aqui de manhã com vocês para falar sobre esse livro incrível. Continuando aqui na minha ordem, temos Kuma. E aí, Kuma, bem-vindo. E aí, galera, bom dia. Muito bom que a gente começar nossa primeira reunião com esse livro muito bom, que é também, vamos dizer assim, o começo da saga real, né? Vamos dizer assim, que a gente conhece do Witcher. Muito divertido, é um livro foda pra caralho. A galera é da hora também, e vambora. Isso aí. Continuando, temos Jess, bem-vindo. E aí, bom dia, galera. Sempre um prazer estar aqui, como todo mundo falou. Tava ansiosa já. Parece que o encontro de 2023 não ia chegar. Apesar de ter sido uma semana antes do que deveria. Mas tô empolgada. The Witcher é muito bom, cara. Essa saga é muito boa. Muito bom. Sempre bom falar dela. Muito demais. Por último, né, mas pra fechar com chave de ouro, temos Teseu. Olá, pessoal. Bom dia. Começando mais um ano aí. Antes que comece o clubismo, eu já sou fã do Yarp Zingri e é isso. Já é pra levantar a bandeira, assim? Ele botou sim, Yarp. O que eu tenho de frase dele gravada no Kindle aqui, brincadeira. Nossa, bom demais, bom demais. Vai marcando tudo, né? Tudo Né? destacado. E eu nem sou fã de anão, hein? Mas o cara é brabo. É bravo, bravíssimo. Ele é demais. A gente queria só alertar todo mundo, né? Provavelmente se você tá aqui é porque você já sabe como o Clube do Livro funciona, mas se você estiver chegando hoje e não souber como funciona, esse livro aqui, essa reunião, ela vai ter spoilers, tá? Porque a gente precisa discutir o roteiro e várias outras coisas sobre os personagens. Então se você não quer receber spoilers, sai agora, né? Sai correndo para as montanhas e veja essa discussão depois que você tiver lido, tá? Vamos continuar, gente. Então, e o nosso roteiro aqui, e começando falando do autor, né? Do Andrei Sapkowski, né? Então, a gente já falou mais detalhadamente dele nos outros encontros, então a gente não vai entrar tanto a fundo aqui não, né? Mas vale a pena lembrar sempre, né, que ele é polonês, né? Então, a gente estava até comentando mais cedo aqui hoje, teve uma certa polêmica dele em relação aos estúdios do... Mas chama aquela CD empresa que fez, isso, que fez os jogos, né? Porque quando ele vendeu os direitos, ele não imaginava que, assim, ia se tornar algo tão grande assim, né? Essa propriedade intelectual e tal. Então ele vendeu, tipo assim, a preço de banana, né? Depois o negócio estourou no mundo inteiro e meio que ele ficou nervoso, né? Ou chateado aí pelo acordo que tinha sido feito, né? Então, essa aí é uma das curiosidades, né? Que permeiam o autor. Eu tava vendo também, galera, não sei se vocês já viram, mas tem entrevista dele falando sobre a série no YouTube, você pode pesquisar assim, e tem a galera entrevistando ele falando o que ele achou e tudo mais. Aí ele falou assim, não sou muito de assistir, não. Mandou na lata, assim, sabe? Eu não gosto muito de assistir, não, mas imagina que eles vão fazer um bom trabalho. Coitado. A primeira temporada ele foi consultor, né? A segunda, os roteiristas acharam que eles eram melhor que o autor, sabiam mais do mundo dele e resolveram fazer por conta. E aí deu no que deu, né? Isso aí. Eu não vi a segunda até hoje, né? Então eu acho que eu tô me livrando de algo que... Não precisa ver, não. Vê, cara, vê pra formar a sua opinião também. Às vezes você gosta, tipo Avatar, entendeu? O Theo com certeza vai gostar. Ih, aí, ó. Assiste, cara. Assim, pelo menos vai ser divertido. Ninguém pode dizer que não. Será? Eu não assisti ainda também não, mas eu quero assistir ainda. Eu
acho. Assiste o primeiro episódio, só que esse primeiro episódio vai te enganar muito, porque o primeiro episódio é muito bom. É somente o conto que você gostou, Teor, lá do... Pô, me fugiu o nome agora do conto. Qual é o último desejo? Não, aquele que você gostou do... Que tem aquele discurso com o cara que transforma na fera, que tem uma lâmina lá. Eu esqueci o nome do conto agora. Sei, nossa, top. Eu tô ligado da A casa, Bela né? Fera lá. É. Sim, a Bela Fera sapicovisada, né? Foi demais. Depois que desanda. Nossa, você segue essa pegada, Dali pra baixo. uma pegada muito de terror, tá ligado? Vai ser Uhum. muito Dali da pra hora. baixo. Nossa, agora que eu lembrei do episódio, tá? É isso, gente. Então, o autor, assim, não tem muito o que a gente acrescentar, o que a gente já discutiu nos outros, não. Ouçam lá os episódios anteriores, caso você não tenha ouvido. Sobre o contexto histórico, a gente já contextualizou um pouco do mundo, né? Nos outros também. Tá? Acho que não convence a gente ficar retomando tanto, assim, essa questão. Mas eu acho que nesse livro específico, né? Esse contexto histórico, do mundo lá, né? Desse mundo de Dark Fantasy e tal, ele se mistura um pouco com um micro-resumo. Então, eu vou fazer um micro-resumo aqui do que acontece na história, e eu acho que o contexto histórico vai entrar aí, porque a partir de agora, desse livro específico, gente, ele muda o estilo de narrativa. Então, o livro que até então era sempre contos, né, muitas vezes deslocados no tempo, alguns no futuro, outros no passado, alguns talvez no que a gente chamaria de presente, né, eles passam a ser contados na forma de romance. Então, a gente tá vendo as coisas a partir de agora em ordem cronológica, mesmo que nem sempre sob o olhar do mesmo personagem. Então, a gente vê algumas cenas em determinado momento, algumas outras cenas vai para outro lado do mundo em outro personagem, a gente acompanha a Ciri, o Geralt mesmo, algumas cenas são até com personagens mais secundários ainda, né, por exemplo, das linhas inimigas, os reis, por exemplo, então, mas tudo isso tem um motivo, né, então a ideia do livro muda, né, e aí fazendo um micro resumo do que eu lembro, vamos lá, gente, me ajudem por favor, tá? Alguém quer fazer um micro resumo? Não, vou deixar essa pra você hoje. Pode fazer. Qualquer coisa a gente vai adicionando aí. A gente complementa. Ok, então beleza. O livro ele começa então. Quando começa? A gente já esqueci. Nossa, né? Começamos bem. Ele Começa, Começou bem. começa com Ele a Ciri começa com a chegando. capa, exatamente. lembrei. Ih, boa. É igual música, né? Sabe quando você esquece o início da música e quando você lembra o início dela, você sabe cantar? Então, Vem o não vou resto. saber cantar. Começa com a Ciri chegando ali no castelo dos Witcher, né? Eu esqueci o nome lá específico do castelo. Cair morrendo. Cair Morhen, isso mesmo. E aí ela mostrando, né? Eu achei muito legal, porque me parece que todo inverno, antes do inverno, eles voltam pra lá os bruxos, né? Porque O a período de passagem de inverno fecha, né? Isso. Então, tipo assim, é legal essa dinâmica, porque eles vão, conhecem o mundo, juntam histórias, e depois eles voltam pra... E passou Natal juntos. Exatamente. E família. União de família, né? Fazer um amigo oculto, né? Nessa parte do livro não chegou a dizer, mas tem um momento que o Geralt ele vai comentar que cada vez que ele volta, tem menos Witchers voltando. E até porque a gente fica sabendo, né? Eu acho que a gente já sabia isso de certa forma, mas eles falam um pouco mais nesse livro de que o processo de criação de novos Witchers foi perdido, né? Numa guerra que teve. Então não tem novos Witchers bruxos sendo criados, assim, né? Sendo treinados. Lembrando disso, na Netflix, na Paga Nós, na vermelhinha, tem uma animação que conta essa batalha. É Sim. fantástica. Ah, Muito bacana. legal, é verdade. É verdade. Vazimir, fodão, na juventude dele, no auge da beleza e da forma física, como diz os Cavaleiros de Ouro. O único retcon, entre aspas, né, que os jogos fazem, inclusive, é esse detalhe. Porque no 3, se o Felipe vai lembrar, o Vizimir é o único que lembra como fazer o Witcher, né? Que ele ele deixa esse ponto bem forte. Ele não lembra? O Vizimir é o único Witcher que lembra como fazer outros Witchers. Sim. Só que ele não conhece o processo todo, né? Alguma coisa assim. Ele decide não fazer mais porque o processo é muito violento, né? É o contrário. Ele decide não fazer mais porque sempre mata muita gente. Ele decide parar. E a percentual de acerto pra fazer um Wish, acho que é de 10, 3 que consegue, negócio assim. 2, 3. Fala sobre isso no livro. O segundo livro, Não. a rainha fala, né? Com o Geralt. Exato. Quando ela vai dar a Ciri pra ele, né? Quando o Judge vai... O fato Exato. deles Isso voltar fala pra... nesse livro também. O fato deles voltar pra Kaer Morhen, que você falou, tem duas coisas interessantes que... Uma que eles voltam por causa do inverno, né? Porque tem uma quantidade menor de monstros, então diminui o trabalho, os caras começam a ficar menos dinheiro, ou tem que voltar pro lugar, tem comida, né? Além de outras coisas. E Kaer Morhen, ela tem uma referência muito grande com a Polônia, pelo estreito que você tem ali, que passagem. Sim. Então é como se o autor fizesse um resgate às origens dele, né? A parte bem interessante. Quem já estudou um pouquinho das guerras na história sabe que a Polônia, ela tá sempre no meio da bagunça, coitada. Ela é atacada dos dois lados porque ela tá bem ali entre a Alemanha e a Rússia, digamos assim. Aí tem a Hungria embaixo, tem o Império Prussiano em cima, dependendo
da época que você for pegar as batalhas. E ele retrata bem isso na história do livro. Tem a guerra, tem os reinos atacando e você vê que, tipo, é guerra o tempo inteiro. E ele pega bem esse... É feio falar isso, mas entre muitas aspas, essa cultura da Polônia e coloca no livro dele. A gente tá sempre no meio da guerra, mesmo que eles não queiram estar. Mas assim, não sei se é um problema falar isso, porque assim, um povo que foi criado dessa forma, ele vê o mundo dessa forma, né, cara? Querendo ou não. Então, é interessante que ele traga isso, né, essa vivência dele, essa perspectiva no livro, né? Eu acho legal, porque a gente passa a entender como que é o ponto de vista mesmo dele, né? E assim, a gente vê essa questão bélica muito presente nesse livro, porque é exatamente isso, eles levam a Ciri pra lá, pra começar a ser cuidada pelos bruxos. A gente tá vendo que tá acontecendo ali uma invasão de um país do sul, que é Nilfgaard. Ele tá invadindo os países, né, indo em direção ao norte, né? E Kaer Morhen fica no extremo nordeste, lá no pontinho, no final do mundo, né? Então, eles vão discutindo ali, a gente vai vendo, e a gente percebe também uma coisa que começa a perseguir, já tem perseguido a Síria há muito tempo, né? Mas a gente vê com mais detalhes agora, são os pesadelos que ela tem, com o Cavaleiro Negro, especificamente de Nilfgaard, quando eles atacaram a cidade dela lá, invadiram, e ela conseguiu fugir, né? Então, ela sempre tem esse pesadelo e ela não lembra o que aconteceu, como que ela de fato conseguiu fugir de lá, né? Até agora. Ela bloqueou essa memória de alguma forma, né? Isso, né? E aí a gente começa a ver esse contexto político, né? De Nilfgaard indo invadindo, né? Tem uma cena específica que a gente vê um conclave de vários reis da parte norte ali, e eu achei essa cena genial, assim, muito bacana, porque eles discutindo o que eles fazem, e aí eles acabam chegando à conclusão que a Ciri, né, a princesa que eles supõem que esteja viva, né? A princesinha que eles falam de... Como é que chama? A Leoazinha de Sintra. Isso, a Leozinha de Sintra. Eles descobrem, tipo assim, eles começam na visão deles a perceber que tem alguém ali que ela cumpre um papel central, porque como ela seria a herdeira de direito, né? Qualquer um que casasse com ela, porque tem essa figura machista também, né? Seria, teoricamente, o rei de Sintra, né? E Sintra ela tem um posicionamento muito estratégico ali, porque ela fica perto ali dos portos da esquerda, né? Da costa, e também porque faz a divisa com o Nilfgaard. Então, qualquer um que viesse ali teria essa passagem e localização privilegiada, né? Numa guerra, por exemplo. Então, a gente já sabe... Estratégico, né? No mapa. Estratégico, exato, né? E a gente já sabe, quem jogou War sabe, né? A importância de se ter um local estratégico aí, velho. É muito importante. Ela não faz divisa com Novigrad porque antes disso tem a região de... Não faz divisa com a parte, porque Nilfgaard até então no livro, ela tá debaixo do Yaruga. Ela não chegou a invadir Novigrad, que a gente vê no livro, não chegou a Oxenford, mas... Eles foram descritos da batalha dos 13 magos ou dos 14, eu não lembro agora o nome que eles estão. Essa é a primeira batalha, a Batalha de Soden. Aqui nesses livros a gente vai ver a segunda batalha. Mas ela é parte importante porque a casa de Sintra é uma casa muito antiga. E ela tem respeito das regiões de volta e tem Brokland, tá ali perto. Então, essa parte ela é importante nessa carta de estratégia, no sentido que ali ele consegue expandir mais pros lados. É mais fácil de defender, né? Se você pegar o mapa aí, se a galera estiver vendo, digitar, ela é mais fácil de defender dos outros lugares, porque ela tem Brokland do lado, que Brokland é meio neutro, qualquer um que entrar lá vai morrer pras direitas, né? Então ela tá... Ninguém consegue entrar lá. Tanto Nilfgaard como quem quer entrar lá, foda-se, elas não estão participando. E tem um mar de trás, né, que ele consegue também invadir o pessoal lá das ilhas, lá de Skellig, mas essa parte é isso aí que você falou mesmo. Mas assim, aí a gente começa a perceber essa questão histórica, né, e a Ciri sofrendo desses pesadelos e como isso afeta ela. E a gente começa a perceber que a atriz Marigold tá indo pra lá também. É a primeira aparição da atriz, né? Isso, a primeira aparição. Ela aparece no conto, né? Que o Geralt tá todo zoado lá de ter lutado com a... É verdade. Bicho lá. Mas é a primeira aparição que eu digo, tipo, que ela virou um personagem de verdade, vamos dizer, entre aspas, assim, que a gente fala com ela, ouve dela, né? Tipo, virou gado. Ela aparece também, né? Quando eles citam, ele vai ver os nomes lá, né? Sim. De quem morreu, dos magos e tal. Ele fala Tris Marigold, aí ele cita alguma coisa que ele já conhece, assim, sabe? Mas aí a gente vê a atriz chegando ali, conhecendo a Ciri e percebendo que a Ciri tem um dom de vidência, né? Que acontece ali, e ele chama ela de vórtice de magia, um negócio assim. E é o quê? Uma fonte de magia, isso. Nossa, gente, minha memória é um negócio maravilhoso. Uma fonte de magia que é a magia bruta, sabe? Ela simplesmente aparece ali, mas se você não cuidar disso, se você não treinar pra controlar, o negócio pode sair de controle, pode destruir, né? Realmente o lugar onde as pessoas tá, por exemplo, né? Ela cita ali várias coisas. É legal a relação também da atriz com o pessoal de Kaer Morhen, né? Eles tratando ela bem e tudo mais, e a gente vê que ela, assim, chamando a atenção deles pra criação de uma menina, né? Por exemplo,
eles começam a tratar a menina de qualquer jeito, sabe? Desconsiderando qualquer, tipo assim, desenvolvimento da menina. E aí ela chama a atenção deles pra isso. Nossa, vou ter que cuidar dela, né? A gente pode falar com mais detalhes depois, né? Pra fechar o micro resumo aqui. Mas basicamente a gente percebe que tem, exato, né? Que tem alguém seguindo a Ciri, né? E querendo chegar até ela. E a gente vê uma determinada cena com o Jaskier. E ele tenta ser atacado ali. E ele é salvo pela atriz também. Não, ele é salvo pela Yennefer. Pela A Yennefer. Yennefer, é verdade isso. A Yennefer salva ele, exato. Mas quem atacou ele era um mago que tá tentando chegar de alguma forma, querendo a informação de onde tá a Ciri, né? Porque o Jaskier faz uma balada lá, contando, assim, a história dele, da Ciri, do Geralt e tal, né? Essa cena Era ele, né? Ele oculta os nomes, mas assim, né? Quem sabe do Jaskier sabe de quem que ele tá falando. Porque ele sempre O Jaskier é muito bom, cara. Jaskier é muito bom, cara. Que personagem foda. Ele é maravilhoso. Uma coisa ele cantar Faroeste Caboclo e trocar o nome de João Santo Cristo pra Pedro. Exatamente. Aliás, um negócio que eu acho muito bom nesse livro é a primeira vez que a gente começa a ver o poder real dos magos e das feiticeiras no bagulho. Assim, porque até então a gente fica meio preso naqueles estereótipos que a gente tem noção em, sei lá, tipo outros livros que tem uma soft magic e tal, né? Os magos aqui, tipo, bomba atômica mesmo, quando o mago é, tipo, forte. Eles falam que, tipo, um destruidor de exército sozinho, se deixar. Exato. A gente viu isso naquele conto do Dragão Dourado, né? Que, assim, a Yennefer sozinha vinha umas carroças, umas paradas lá. Mas aqui a gente vê de fato, né? O poder de um mago contra o outro, né? Sim. Principalmente a Yennefer bota fogo em metade do rosto do cara ali, velho. É um negócio muito louco. Uma pergunta aqui no chat, em cima do que você falou, qual é a história desse mago que apareceu? A gente não pode dar muito spoiler, que a história dele é importante, mas ele é um cara que tá procurando a Ciri amando de alguém. Que o livro mostra, tipo assim, ele tem mais coisa, ele é bem importante, mas não vamos falar agora não. E ele é, pra mim, o mago mais foda que você achar em livro, porque ele é muito sem noção, tipo, foda-se. Nos livros posteriores vai detalhar mais quem ele é, o que ele tá ali e tudo mais. Sim. E assim, ele é uma coisa que a gente percebe que ele tá recebendo a ajuda de alguém, né? Porque sempre que ele tá em apuros, abre-se um portal ali de teletransportação, e é um negócio muito louco, tá? Pra quem joga RPG, já fazendo aqui as paralelas, né? Porque a gente sempre acha, teleporte vai estragar a parada do jogo, né? Só que aqui o teleporte é um negócio rarinho de acontecer, né? Sim. Então, é um recurso que eles usam, tipo assim, os magos usam à vontade, né? Os magos conseguem usar, mas não é comum você ver o mago falando assim, vou comprar um pão ali no outro lado do mundo, né? E usa um teleporte. Não é assim, velho. É um negócio... Mas é muito legal essa coisa trazendo a coisa do teleporte. Se eu não me engano, não é qualquer mago que consegue fazer. As magias em geral não são todos os magos que têm facilidade para lidar com elas, tipo, ou com fogo, ou com, sei lá, a coisa do teleporte mesmo. Se eu não me engano, era assim, tá? Eles não têm como lidar, não têm a mesma facilidade para lidar com tudo. Porque a ideia e eles escolhem as suas áreas, né, de atuação. O mago tipo, ele tem que absorver, vamos dizer assim, vamos colocar em nome de RPG, ele tem que absorver a mana do ambiente para conseguir usar magia, mas ele em si tem que ter a capacidade de absorver essa mana para ele não morrer no perder processo, o controle e morrer. Exatamente. Ele tem que ter a capacidade de absorver aquele poder e ele não consegue, às vezes ele não consegue controlar o tanto que ele tá absorvendo. Então se ele chega numa fonte de poder muito, muito grande, quando ele começa a absorver, essa fonte meio que estoura ele de dentro para fora. No 3 a gente viu isso acontecendo quase uma vez e nos livros futuros, né, mostra o perigo de você abrir um portal num lugar cheio de gente, eventualmente. A Yennefer mesmo nesse livro nosso, ela fala com a Ciri, né, naquele momento que a Ciri ela tem, além, igual o Teori falou, ela tem o poder dela lá de ver vislumbres do futuro, digamos assim, ela consegue detectar as fontes de poder também, que ficam espalhadas pelo mundo. São tipo pontinhos de energia de mana centrados, sei lá, você pode chamar de midi-chlorian. Ele volta pros midi-chlorian. Quem jogou The Witcher 3, toda vez que o Jerry fala, Exatamente, é isso. Exatamente. Lá, atrás de uma árvore tem um ponto de mana concentrado. Aí o mago vai lá e absorve. Eu adorei a sua voz de Geralt, Felipe, é isso. Minha voz é dos jogos, não do cara lá, que eu não sei fazer aquele sotaque. É do jogo. Ai, muito bom. Então, a gente percebe então que a atriz fica assustada com isso. A atriz, inclusive, né, tenta enfrentar essa força que ela percebe que tá sendo alguém de fora, tá invadindo a cabeça da Ciri ali, uma força, alguma energia, algum ente. E aí ela tenta não,, eu vou
combater e bloquear para sempre. Aí ela entra na mente da Ciri, velho, e ela percebe que aquilo que tá invadindo a mente da Ciri é gigantesco. É um negócio muito mais forte que ela percebe que são camadas e camadas e camadas de proteção que existem ali para ela chegar nessa criatura, e ela percebe que ela precisa, que a Ciri vai precisar de um treinamento especial, né? Eles mais poderoso. E o mago mais poderoso para acompanhar ela. Exato, e aí elas mandam a Ciri para treinar com a Yennefer. Né? E é por isso que a gente vê como que a gente começa finalmente a entender quais são as regras da magia, né? Dos magos, como funciona o treinamento deles. Eu, como psicólogo, gente, aquela parte que ela fica fazendo assim, os testes de leitura, assim, eu falo, tá tendo a atenção concentrada dela, atenção difusa, porque, tipo assim, me parece que a magia é algo que você precisa de uma técnica, mas você precisa ter algumas coisas meio inatas também, sabe? Tipo assim, sabe aquele momento de você querer não fazer e acabar fazendo? É um pouco disso também, não é? É não querer chegar num ponto e você controlar, é um negócio muito louco, velho, muito louco. É porque você tem que ver a predisposição da pessoa para várias coisas, né? Porque magia, como a gente falou, que é algo muito poderoso lá, então você não pode... É a mesma coisa você chegar e dar uma bazuca pra qualquer pessoa na rua. Tem gente que vai jogar fora e tem gente que vai atirar no primeiro construção que vem, então... E a gente vê magos, tipo, quem leu, né? Feiticeiros, tipo a Coral, que consegue fazer as duas coisas, né? Ela consegue controlar e disparar nas pessoas. Você pulou uma parte que eu gostei bastante com a irmã, que eu tinha até esquecido, é que eles estão lidando com uma Ciri da forma que eles conseguem lidar, que são guerreiros, né? Treinando na batalha e tal. Eles sabem. E quando a atriz chega e vê, cara, vê que a menina já menstruou várias vezes e ninguém fez nada, tá ligado? E a menina não sabe que ela, né? Então, cara, a atriz fica muito puta com os caras, essa parte é muito boa, tipo. Curiosa. Sim. Quando ela fala de menstruação, que fica todo mundo sem graça, os caras. É muito bom. E aí ela diz assim, quando ela aparecer com um vestido, vocês vão deixar ela em paz. Porque ela bota um vestido e desce toda sem jeito, fala assim, eu estou indisposta. Exatamente. Cara, a Ciri, a gente começa a gostar muito dela. Eu, pelo menos, comecei a gostar muito dela, porque ela, tipo assim, ela tem essa ingenuidade, mas ao mesmo tempo ela é super impetuosa, né? Ela fala as coisas que ela quer. Nossa, é muito legal. Como ele consegue dar, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas personalidade do personagem, né, cara? Cada um, você saberá dele, como ele quase assim, como ele vai agir, sabe? É um negócio muito louco, muito bacana mesmo. E aí, personagem, né? Por menor que ele apareça, por menor que seja o tempo dele de livro, ele tem uma personalidade. E isso é muito legal. Cara, isso aí vai seguir pra todos os livros, tá? Cada livro vai aparecer no mínimo 2 personagens novos e você vai ficar na dúvida se o cara ele é principal ou não. Você não sabe que ele é porque é o Geralt e a Ciri, né? Mas assim, existe um personagem só que eu não gosto dele, deve ter uns 40, 50 personagens que vai aparecendo aí. Todos os 40 você vai curtir. Eu não curti esse cara, talvez vocês curtam, mas aí talvez seja 100%. Pra mim, só esse que é meio chato. Desse livro que a gente tá agora? Ele não aparece, não. Começa a aparecer a partir do outro. Entendi. Olha o spoiler aí. Anotar essa informação aí pra... Spoiler de Hans. Vamos pra ele aparece mencionado e referências que depois vocês vão lembrar. Mas, fisicamente, com falas dele, ele não aparece, não. Quem jogou sabe, hein? Quem jogou sabe. Quem assistiu a série também sabe. Oh, meu Deus. Aí, só pra terminar o micro resumo, viu, gente? Vamos lá. Resumo, Carol. Tu me deixa, é 2023, entendeu? Então, o que acontece? Aí a gente vê também, né, o Geralt levando a Ciri pra Yennefer, né? Então a gente acompanha ali o caminho dele junto do Yarpen, né? Que é um anão ali, cara, maravilhoso, cara. Melhor personagem do livro. Nossa, essa parte ele xinga, é muito louco ele lidando com a Ciri, sabe? Todo delicadinho. E aí, tipo assim, a gente percebe que a viagem deles foi uma armadilha pra testar a confiança do Yarpen também. No meio da viagem, tem uma cena legal também que os esquilos, né, os Scoia'tael, são elfos que estão sendo incitados à rebelião, a lutar pelos direitos deles, pelo povo de Nilfgaard, né? Então, esses Scoia'tael ficam na floresta atacando qualquer um que tá passando ali, velho. Porque eles falam assim, vocês humanos, malditos, não sei o quê. Eles querem, assim, retomar o mundo, né, já que os elfos foram eximados, né, dizimados, no caso. E é legal porque a gente começa a conhecer a história dessa dizimação. Que um elfo muito jovem, né, eles chegam num templo ali, que é um templo religioso dos elfos. Ele foi muito impetuoso, levou todos os elfos mais jovens para uma batalha e morreu quase todo mundo. É por isso que tem pouco elfo, né, porque tem pouca gente jovem para reproduzir, né, basicamente. Então, cara, você começa a entender o contexto político também, que a gente já tinha visto lá no primeiro livro, né, que fala um pouco dos elfos, por que eles foram para as montanhas e
tal, mas aqui a gente vê a questão mais religiosa, mais detalhada disso, que é muito legal mesmo, né? 2 dedos de história, pra dar contexto, sem dar spoiler. O mundo, na teoria, começa com esse mundo ele é habitado inicialmente por gnomos, depois surgiram os anões. Essas foram as primeiras raças aí. E depois vieram os elfos. Os elfos aqui, eles são, quem joga Pathfinder da segunda edição, é mais ou menos igual, porque eles são, entre aspas, alienígenas. Eles vieram de outro planeta, de outro plano. E eles habitaram o local aqui, e depois parte deles voltaram, procurando outros planos. Então eles se dividiram em 2 linhagens. Os... como é que eu vou lembrar agora o nome dos... A NCD e o ANLE. A Insade e o outro, não lembro. É o L, ANLE. Aí eles voltam e ficam esses elfos aqui. Depois chegam os humanos de barcos, de embarcação, simbolizando aí, né, os vikings e tal. E os elfos que ensinam a magia pros humanos. Quem jogou também Dragon Age vê o que acontece lá, né? Os humanos pegam as magias e começam a dominar os elfos e expulsando eles pra Doblatana lá, que é a região das florestas e tal. Então aí que fica essa... Os humanos como são... Aquela parada de RPG, né? O humano vive pouco, quer expandir muito e quer aprender muito rápido, né? E começa a expandir os elfos. Os elfos achando que, como eles viviam muito, falaram, esses caras vão morrer, e a gente não precisa nem lutar com eles não, eles vão morrendo, vão passando o tempo aí, e o tempo vai a gente. Então eles meio que dão uma ignorada nos humanos, os humanos vão crescendo, expandindo e tal, empurrando eles pra fora, então os elfos acabam perdendo território sem lutar. Aí surgem esses grupos de Scoia'tael, que são essas Che Guevaras, né, dos não humanos, vamos dizer assim, pra lutar contra os humanos, assim. Os rebeldes, Aliança Rebelde. Vocês sabem uma coisa legal, gente? É que eles também citam aqui nessa parte, tem uma parte que fala de moedas, de uso de moedas e tal, como que essa dominação humana, ela aconteceu através do comércio também, né? Assim, essa moeda que vale, mas todo mundo usa a outra porque a outra não tem inflação, sabe? Então, tipo assim, o cara usa até isso, né? Naquela parte que eles estão falando lá da... Tem uma parte que o Geralt, ele tá como barqueiro, né? Ele fala um pouco disso das moedas e tudo mais. Vocês lembram disso? Sim. É muito louco, é muito louco. E aí, assim, eu não tô lembrado como é que finaliza. Alguém pode resumir o final pra mim? Eu não tô lembrado. Como é que acaba? Na mesma linha do que estava acontecendo, né? Porque, na verdade, toda a história desse livro, ela é o processo da Ciri de aprender a se defender de alguma forma, com quem pode ensinar o que sabe pra ela. Primeiro com os bruxos, depois com as feiticeiras. O livro todo conta esse processo dela. E aí, de fundo, fica a questão política, o que ela influencia no mundo e como os outros grupos estão lidando com isso. O livro termina com a Ciri e a Yennefer deixando o templo de Melitele. Sim, verdade. Ela sai de Caer Morre porque os bruxos não têm capacidade pra treinar e o Geralt só confia na Nenek. Então ele leva pra templo de Melitele e ele se afasta dela porque como ela tá sendo perseguida e ele é o ponto de encontro, então ele se afasta dela e pra ajudar ela, ele manda a carta pra Yennefer, né, que é uma carta muito fantástica, chamando a Yennefer de amiga. A Yennefer responde putaça. Cara amiga. Nossa, é muito bom. Manda a carta putaça. Tanto lendo essa carta, velho. É bom demais. Caro amigo. Aí a atriz Você sente o deboche dela na escrita, é maravilhoso. É maravilhoso. E é legal que a relação no começo da Yennefer com a Ciri é conturbada, né? Tipo, sim. Ela é espirrinhenta, entendeu? Uma começa a gostar uma da outra e tal, mas depois vai mudando, né, dentro do templo lá. Porque a gente sabe que a Yennefer um dos maiores desejos dela é ser mãe, e ela acaba encontrando na Ciri meio que uma filha. Sim. Vai ser mais trabalhada e tudo mais. Tão cabeçuda quanto ela. E igualzinho um Geralt, muita coisa também. Eu penso que a atriz, a Yennefer, deve ter achado ciúmes da Ciri, né? Porque o Geralt dava muita atenção pra ela. Pô, por que esse cara tá dando atenção pra essa menina aqui e tal? E vendo que a menina tem dons mágicos, então ela deve ter ficado inicialmente com muito ciúme, depois ter aprendido a gostar da menina. E isso fala um pouco no livro, e é uma coisa que me aborrece. Já vamos levantar aqui uma bandeira. Por quê? Acho estranho a forma que... Eu não sei se é porque eu interpretei dessa forma, tá? Que eles colocam esse ciúme como se elas estivessem competindo de alguma forma, mas pelo amor de Deus, a Ciri é preta, sabe? Então, a Yennefer, ela é uma mulher que viveu tantos milhões de dominadora. Ela gosta tudo pra ela. Tipo, todo mundo tem que... Pra ela, o que ela sente pelo Geralt é por efeito mágico, por causa do desejo do gênio lá do primeiro livro. Sim. Então, qualquer motivação que ela tem de ficar brava ou com qualquer sentimento a ver com o Geralt, ela coloca pra isso, sabe? Então,
inconscientemente, ela sempre tá jogando, sendo extremista com sentimentos que ela tem com o Geralt, porque pra ela é um efeito mágico. É uma coisa que tá aquém dela. Então eu acho que tem um pouco disso também, sabe? É sutil, mas dá pra você perceber que ela libera mais, porque pra ela é algo mágico que tá fazendo ela sentir ciúmes, ela sempre se encontrar com o Geralt, mesmo que ela esteja com outro homem, o Geralt em algum momento vai aparecer e tudo mais. Pelo menos eu vejo... É legal enxergar dessa forma, porque eu não vi assim, e aí a forma que eu enxerguei esse ciúme me incomodou. Porque mas foi só um detalhe. Tem um problema muito grande na Jennifer também, eu acho, assim, pelo menos no começo, né, assim, que a gente não conhece muito dela, e porque muita gente vê pelo lado Geralt, entre aspas, né, e é que nem o Teseu falou, ela é extremamente controladora, a ideia que dá, assim, na hora que ela aparece, tipo, eu sou foda, que não sei o que, foda-se. E o meu ciúme que eu vejo exatamente pela Ciri é exatamente isso, porque ela começa a gostar da Ciri, né, tipo, porque ela quer ter filha, não sei o que, e ela começa a, entre aspas, precisar de alguém, e eu acho que é por isso que ela tem raiva do Geralt também. Assim, ela não sabe lidar com a própria necessidade de ter mais gente na vida dela. E querendo ou não, a Ciri é uma chosen one, né? Então tem a invejinha, tipo assim, ela já nasceu poderosa, ela não precisa estudar tanto. Exatamente. Esse pra mim é literalmente o motivo de que ela não gosta da Ciri no começo, porque a Ciri nasceu com poder. Nasceu com poder, nasceu bonita, porque tem sangue dos antigos. Exatamente. E é tudo que a Yennefer queria ser. É por isso que ela não gosta da Ciri no começo. E pode, entre aspas, pode ter filho, né? Porque ela não é... Ela não passou por nenhum processo. Não, eu acho que esse é o caminho certo, tá? Dela ter inveja e não ciúme. Mas pra mim ficou a impressão de que ela tinha o ciúme. Foi isso. Eu queria ter enxergado dessa forma. É uma da mulher inveja. de séculos, né? Com inveja de uma criança de 12 anos. É, tipo, uma mulher que, sabe, super bem resolvida. E aí, de repente, porque ele... Bom, não é tão bem resolvida, né? Criança, não é tão bem resolvida não, assim. Mas no geral, ela é muito bem resolvida, sabe? A questão dela com o Geralt é outra coisa. Mas é interessante você colocar esse ponto de resolvido, que esse livro trabalha bem, né? O Geralt, a gente vê bastante o Geralt debate, não só o Geralt, mas no geral debatendo essa parada de será que ele é ou não um monstro também, né? Voltando naquilo que já foi citado nos contos passados, até que ponto, né? Ele tem sentimentos ou não, ele é um ser humano, ele só é um monstro. Sempre volta nisso. Inclusive a atriz joga lindamente na cara dele, não me vem com essa, né? De que você não tem, é porque eu sou um bruxo sem sentimentos. Não mete essa. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Que assim, eu também fiquei nessa incomodado com isso, né? E aí eu percebi que essa distinção entre inveja e ciúmes a gente faz uma coisa linguística, tá? Aí eu fui pesquisar, porque no inglês a palavra é jealous, né? Para os dois. E aí eu fui pesquisar em polonês, né? Que foi a língua que deveu, como que os poloneses nomeiam esse sentimento, né? Eu não sei falar polonês, tá? Mas pesquisando aqui na Google Tradutor e tudo mais, funciona da mesma forma que o inglês, tá? Tanto inveja quanto ciúmes é traduzido em polonês como zadrod, sei lá como é que pronuncia, né? Mas é uma palavra só para as duas coisas. Então talvez... Esse clube do livro é muita cultura, gente. O inglês tem a diferença do jealous com envy? Tem, mas é diferente, assim, essa inveja que a gente chama no dia a dia. Você tá invejoso da pessoa, eles falam jealous também. Você tá jealousy. O problema, né, de tradução, né? Porque igual a nossa saudade. A saudade com o significado de saudade só tem na língua portuguesa. Nenhuma outra língua do mundo tem uma palavra que simboliza o que a gente entende como saudade. Tem partes da saudade que, por exemplo, tem o MIS dos Estados Unidos, ou etc., mas não é a mesma coisa. Então, mas aí o que eu fiquei pensando assim, é porque assim, o jeito que a gente nomeia os nossos sentimentos, aquilo que a gente fala, indica bastante em como a gente percebe eles, né? Então talvez a gente percebe essa diferença exatamente porque a gente é brasileiro, sabe? Não sei se... sei lá, é uma suposição que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu percebi que também me incomodou. Também me incomodou. Eu entendi o seguinte, fora tudo que falaram, principalmente o como o Teseu falou, também entendi baixo com ele, mas eu penso o seguinte, o objetivo, pra quem assistiu a série, uma das poucas coisas boas foi contar esse background da Yennefer, né? Que eu achei bem legal. O objetivo de vida dela é ter filho, porque como ela se tornou maga, ela teve que teve o útero retirado, vamos dizer assim, né? E ela tem esse negócio, essa relação com o Geralt, que ela não sabe se ela é apaixonada por ele ou não, ou se é a magia. Então ela tem essa doideira na cabeça dela. Toda vez que eles se encontram, eles se amam muito forte, depois ela fica puta, porque ela não sabe se é ela que tá querendo ou não. Imagino que ela deve ter pensado que, inclusive aquele discurso que eles têm lá naquele festival de inverno, aquela putaria que acontece naquele morro lá em cima, eles falam sobre isso, né, de relação e tal, só que os dois não conseguem ter filhos. Aí os dois se separam, a Jennifer recebe uma carta que o Geralt tá com uma filha. Imagina a cabeça dela. Sim.
Caralho, eu não, a gente não pode ter filho, o cara arruma, e o cara, pelo jeito que ele escreveu a carta aqui, se ele me pediu ajuda, é porque era a última opção dele, porque ele estava obrigado. Então ele ama muito essa menina. Então ela já chega com a cabeça assim, filha da puta, né? Exatamente. Ela já chega vindo... Você não consegue e de repente me arranja uma, né? É muito foda, porque a gente vê muito... Tipo, assim, se divide o fandom do Witcher na galera que gosta da Yennefer e a galera que odeia a Yennefer, né? Tipo, só tem os dois lados, não tem, tipo, meio termo com ela. E é muito maneiro, porque ela vive num meio termo pra mim, é um misto de eu gosto de você porque você é ousada, mas eu não tenho paciência pra algumas coisas que você faz. Eu acho que até o final do livro você vai gostar dele. Até o final da saga. Exatamente, é porque você termina a saga ou odiando ou amando ela, tipo, não tem outra velocidade. Mas sabe qual que é a parte mais interessante? É o Geralt, o Geraldo, o Geraldão. Ele é um cara cheio de efeitos mágicos e alquímicos para lutar contra monstros e, tipo, ele não é humano, né? Ele é algo diferente, porque ele foi melhorado, foi aumentado, e ela é uma maga também antiga e super poderosa, e o problema dos dois é um problema totalmente humano, uma coisa de, sabe, qualquer pessoa pode ter, é um ciúmes, é um mal entendimento, é saber se tá apaixonado ou não tá apaixonado, sabe? Sim, humaniza os dois, exatamente. Por isso que ela fica puta quando ele fala que ele não é humano, velho. Ela fica nervosaça, né? Acho que no livro anterior, ele fala assim, eu não sou humano. Não é humano, caralho. Ela fala assim. E é engraçado, né? Porque como ela lê os pensamentos, às vezes, mesmo não sendo descrito no livro, ela tá escutando coisas que ele tá pensando ao mesmo tempo que ele tá falando isso, sabe? Então, sei lá, ele fala, eu não sou humano da boca pra fora, mas por dentro ele tá lembrando de, sei lá, do preconceito que ele já sofreu, das coisas que ele perdeu pra, entre aspas, deixar de ser humano e ser um witch. É muito louco, velho. Nossa, muito legal. Isso como escudo, né? Pra manter as pessoas afastadas dele. Sim. E também é uma forma de manter as pessoas protegidas, né? Porque quem tá perto dele tá correndo risco. Tem uma frase que ele cita nesse livro falando pra Ciri, se eu não me engano, que descreve bem isso, né? Que ele fala que ser neutro não significa ser indiferente ou insensível. Você não vai precisar matar seus sentimentos, mas é o suficiente para matar o ódio dentro de você. Nossa, isso é muito louco. Olhando essa parte que eu mandei lá no Discord, que pra mim esse livro é um livro de filosofia trajado de fantasia. Sei lá. Sim. Eu não lembrava que esse livro era tão forte assim. Eu lembrava que era um livro de passagem, mas depois relendo, por isso que é bom reler depois de uns 5, 10 anos aí. A cabeça muda demais. Sim, e você vê todos os personagens de outra forma, né? Tipo, eu lembro que eu odiava a Yennefer quando comecei a ler, porque eu achava ela muito pau no cu. Tipo assim, ela gosta de dificultar a vida de todo mundo, sabe? Na minha cabeça era tipo isso. Pô, ela é aquele mago merdeiro da party, né? Que sempre é o Edzão que sacaneia todo mundo. Exatamente. Eu falava, mano, que filho da puta. Mas depois, quando eu terminei de ler, mano, não tem como não amar a Yennefer. Tipo, assim, é igual, você entende que ela tem um monte de problema, você entende que ela tem que resolver muito, ela precisa de muita terapia. Mas... E isso foi o que a gente falou no livro anterior, o segundo livro, é que o problema dessa galera é falta de terapia. Exatamente. De qualquer. Cara, eu tava pensando nisso. Qualquer pessoa. Não tá aí discutindo o livro aqui, pô. Não é, porque, tipo, nenhuma história ia funcionar se todo mundo fizesse terapia. Terapeuta, psicólogo, terapeuta. Porque a gente faz terapia, é tudo surtado também. É inimigo isso. do humor. A gente só aprende a lidar com o nosso surto. Mas o psicólogo, ele é inimigo do entretenimento. É verdade. Mas porque, tipo assim, todo mundo, gente, eu acho que o fantástico da literatura é porque ela tem esse viés, que não é uma terapia, mas é um viés terapêutico, né, que ele pode causar melhora, no sentido que você projeta na literatura, tipo assim, as suas questões. Por isso que tem livro que pega pra gente, que você fala, nossa, esse livro marcou muito, e outros não, né, porque... imagina ali, não é um quadro em branco, mas imagina que, eu fico imaginando os personagens, né, por exemplo, a Yennefer, ela tem essa questão de saber se ama ou não, se é uma questão dela ou não, né, o Geralt também. Isso é uma peça de quebra-cabeça de um tamanho específico, de um formato específico, para você gostar, e assim, algumas peças de quebra-cabeça encaixam melhor com várias pessoas, né, então eu fico pensando que cada personagem é um quebra-cabeça, uma pecinha, e ele pode encaixar ou não com várias pessoas ou não, tá, sabe, então se é um encaixe perfeito, você vai amar esse personagem. Se ele é um encaixe que você não gosta, você vai odiar ele, sabe? Sim. Agora pode ser aquele encaixe meio forçado, sabe? Que ele encaixa, mas incomoda. Então é assim, eu fico imaginando os personagens, né? Já entrando nessa questão desse livro, exatamente assim, porque o autor, ele faz isso, ele coloca questões reais e humanas em cada um dos personagens. Todos eles, e isso é algo que eu tento colocar nos personagens do RPG, por exemplo, eles têm um objetivo, uma motivação, né? Que independe da história, né? É algo que, tipo assim, é para além da história. Então, por mais que o Geralt ou a Yennefer, eles possam
possa fazer qualquer coisa, os outros personagens têm motivo, sabe? E o mundo tá vivendo ali, cara. E é muito louco, hein, cara. Isso é muito legal. É muito, tipo assim, fica muito verossímil, né? E real. Você sente que aquele personagem é vivo, né? Isso é muito legal. Não sei se vocês perceberam. Esse personagem vocês mais gostaram. Eu gostei do Yarpen também, cara. É muito foda, velho. É porque ele sai do... Que a gente já tá trabalhando a Yennefer e o Geralt com esses problemas pessoais que eles têm desde o início, né? E quando o Yarpen chega, ele é o alívio cômico, mas ele não é um alívio cômico forçado. Tipo, ele não tá ali só pra ser um alívio cômico. Ele é um personagem complexo, bem trabalhado, você entende as motivações dele e tudo mais. Ele vira um alívio cômico por comparação, né? Exato. Porque aí tem todo mundo ali muito denso, e aí é uma situação complicada, porque o Geralt e a Ciri estão andando com a atriz que tá muito doente, e aí ele aparece ali como um alívio duplo, né? Sendo um pouco mais de leveza, porque é a forma que ele encara a vida dele, de forma mais simples do que essa galera, e ainda um alívio por ser uma ajuda, um conhecido, uma ajuda no meio dessa situação tensa da atriz doente. E uma coisa assim que eu gostei demais desse livro, cara, porque eu curto no RPG esses momentos de contemplação também, sabe? E essa viagem, andando na floresta, parando pra conversar ao redor da fogueira, falando de coisa banal, sabe? Tipo assim, aquela esquina ali, se a gente virar ali, pode ter gente. Cara, isso é legal demais, cara. Isso me pega muito, velho. Nossa, é foda, velho. Ele transporta pra dentro da história, né? Com coisas comuns. Não é só coisas grandiosas ou que envolvem o mundo inteiro. É uma coisa deles ali, uma preocupação de estrada. A gente só passou por sei lá quantas árvores caídas. Tipo, coisa banal. E isso é muito bom pra ajudar na imersão, né? Demais, nossa. Eu acho que eu mais gostei, porque eu gosto dela, né? Apareceu pouco no livro, vai aparecer mais, mas é a Philippa Earhart. Nossa, a Philippa é foda demais. Foda demais. Verdade. A Philippa é que vira coruja, né? Exato. Isso. Nossa. Ela usa polimorfia, que é uma coisa muito rara aqui no The Witcher. São magos mais poderosos que conseguem. Então, isso já te cita, ok, essa mulher é braba, tem que cuidar com ela. Poderosa. Eu confesso que eu tenho uma imagem ruim dela por causa do jogo, mas ela é brabíssima. Mas eu digo que eu amo ela exatamente por causa dos jogos, mano. Porque eu olho essa mulher, quando ela aparece e fala, mano, alguém vai morrer, tá ligado? Alguém vai morrer, ou acontecer alguma coisa, porque ela é muito foda-se. O livro é totalmente, todos os personagens são tons de cinza. Ninguém é mal por ser mal e bom por ser bom. Então ela tem um plano dela, objetivo dela, entendeu? Sim. Então, vocês conseguem me explicar? Porque eu fiz uma anotação aqui, eu anotei aqui questionamentos ao redor do livro, né? Eu não sei se eu entendi muito bem o que acontece com ela ali, porque ela traiu o Geralt, né? Entendo ou não? Mas como que isso aconteceu? Porque, tipo assim, ela estaria a serviço de quem? Isso que eu não entendi, sabe? Tipo, mas você vai ter que descobrir no próximo livro, não posso falar, não. Não É um tem spoiler bem grande. Entendi, não tem uma explicação mesmo, não, né? Ali é pra criar um ponto pra você falar, quando ela aparecer lá, você entender. Entendi, não. Daqui você vai falar, filha da... Foi isso, é esse mesmo, mano. Ela me dá uma sensação de quando eu vi o Thanos, guardando as devidas proporções, mas tipo assim, você entende o objetivo, fala, filha da puta, eu não consigo te odiar tanto. Exatamente. Filha da puta, você é um gênio! Entrando nessa questão, né, eu coloquei aqui alguns questionamentos, né, eu queria fazer para vocês me ajudarem a responder isso. Foram coisas que eu fui perguntando, né. Assim, sobre personagens, você disse. Sobre personagens e tal, né. Por exemplo, esse Cavaleiro Negro, a gente sabe que ele é de Nilfgaard, né, mas tipo assim, a gente não sabe se ele é um personagem importante, porque ele chega a aparecer depois, né, mas não chega a explicar mesmo não, né. Nesse livro, não. Não, nesse livro não. Beleza. Nesse livro não. Então tá. Então, gramado, né, ele vai colocando coisa pra gente continuar lendo. A série dá uns spoilers de quem ele é. Sim. A série muda muito a personalidade dele. Sim. Entendi. Beleza. E assim, vocês entenderam por que Nilfgaard invade as outras terras? É só por dominação mesmo? Ou tem um motivo mais concreto por trás? Tem um motivo. Também não explica, né? Tem bastante motivo. Ele explica durante os próximos livros. Tem assim. mind blow pra caramba. A única coisa não fala nada, não. Que faz estranhar, porque eu acho que é até o Yarp que fala, né, que eles são muito ao sul, não faz sentido eles quererem vir ao norte assim só por fim. O trabalho que eles têm de chegar onde eles estão chegando e batalhar o que eles estão batalhando não faz sentido só por dominação. Alguém fala, tipo,
alguém fala, eu não lembro quem que é, mas alguém cita, tipo, exatamente o que o Tesouro tá falando, tipo, alguém tem que ser muito, tipo, driven, esqueci a palavra em português, motivado por alguma coisa extremamente, tipo assim, pessoal, pro cara levar o exército inteiro, tipo, pro cu do mundo, destruindo tudo no caminho, tá ligado? E outra coisa, é bom você ler outras coisas que te traz referência, né? Eu tava estudando algumas coisas pro World Building, eu esqueci o nome do livro, depois eu mando pra vocês aqui, mando pro pessoal. Os impérios, né? O Império Romano, sei lá, todos os ditadores que tiveram um império maior, a expansão, ela é horizontal, né? Estudinal, porque ela é mais fácil de você se locomover. E aqui no Figart tá indo pra cima. Tá passando o Yaruga, que se você digitar o Yaruga, é um rio, como se fosse o Rio Amazonas lá, que corta. É um rio complicadíssimo, só tem 2 pontos pra passar. São os pontos bem protegidos, inclusive Soden era um deles, né? Por isso que eles se ferraram ali. Então, é uma determinação muito forte que não tá só por expansão, é outras paradas que dá uma light blow aí depois. Tipo, os caras estão atravessando o Mediterrâneo pra atacar um país lá em cima, mas eles não precisam atacar até então. Não tem motivo óbvio pra eles fazerem isso. Entendi. É muito trabalho só pra querer um pedaço de terra, sabe? Não é como se tivesse uma mina de algum metal precioso. Então eu tipo quero aproveitar e falar do personagem que me chamou a atenção. Lógico, todos os personagens são incríveis de alguma forma, mas eu fiz uma anotação específica sobre ele. Sobre o cara lá de Nilfgaard. O Emir? Irvarnheis. Emir Varnheis. Esse daí mesmo. Chama Porque Saúde. O cara tem uma coisa na saúde. Tem uma coisa na forma que ele... Foi assim que eu enxerguei, tá? Vocês me dizem se vocês sentiram a mesma coisa. Na forma que ele fala e que ele se porta falando com as outras pessoas, que é uma coisa que passa um... Como é que eu vou explicar? Passa muito poder, ele tem uma visão de uma postura de poder, e ele fala sempre com muita calma, muito controlado, e isso é assustador. Sim. Eu achei assustador nesse sentido, Você tem razão de ficar assustado. Ele vai dar muito motivo. Ele vai dar muito motivo pra ficar assustado. Eu tô ligada, mas tipo, o que eu achei interessante é que ele aparece nada, praticamente, nesse livro, mas ele já passa isso, essa coisa do poder, das pessoas terem medo dele. Ele tá sempre calmo, controlado, é como se as pessoas tivessem medo dele explodir de alguma forma. E Sim. isso ele passar isso no livro, com tão pouco espaço que o personagem teve nesse livro especificamente, eu achei sensacional. Você chegou a jogar o 3 também, Carol? The Witcher 3? Coisa. Eu sei quem ele é, mas pouquíssima coisa. Eu acho que pra você, pro Tério, essa leitura desses livros vai ser muito melhor que pra mim, pro Kuma, que já leu, sei lá. Eu acho que a experiência de vocês vai ser maior ainda. Eu acho que o título que dão pra ele uma hora é aquele que dança sobre o túmulo dos seus inimigos, né? A chama branca. A chama branca que dança sobre o túmulo dos inimigos. Acho que já dá pra ter uma ideia de quem ele é. Mano, só esse título eu falei, caralho, tá ligado como falaram. A merda já começa aí. A chama branca que dança sobre o túmulo dos seus inimigos. Falei, tá bom então. Acho que pra ganhar um título desse, não é qualquer um, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebi que é genial que o autor faz é que ele mostra o que, tipo assim, ele faz isso. Em vez dele te contar esse cara é perigoso, esse cara é fodão, ele coloca outras personagens ali em contato e contraste, né, com esse outro, e te mostra o que eles estão pensando e sentindo. Porque aí, tipo assim, em vez de ele te explicitar esse cara é tenso, ao você ver que aquele cara que tá conversando com ele fica ansioso só de falar, tipo assim, de ter que responder ou não responder, você já começa a perceber, opa, isso aqui não é qualquer um que tá sendo apresentado, não. Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa aqui, né? Você fala. Exato, E tipo assim, todo mundo falou do personagem? Tá, Jess, você tá faladinho aí. Já está aí? Eu tô ouvindo. É porque eu não sei de personagem, porque como eu li os livros, tipo, muitas vezes, eu não sei aonde que o personagem que eu vou falar aparece exatamente, eu não me sei nesse livro no próximo. Sim, então eu não quero falar porque é o Yorveth. Eu não sei se ele aparece nesse já. Não apareceu não. Ele é meu personagem favorito dos livros, assim, eu acho ele, tipo, absurdo. Assim. Mas a gente fala disso quando aparecer. Eu falo que gostou do Yarp, mas ele não falou por que gostou do Yarp. Cara, pelo jeito que ele leva a vida, sabe? Como é que eu posso colocar isso? O Geralt tem todos os problemas que ele tá passando, né? Que a gente já sabe. A Triss tá naquele momento ali quase morrendo. E tem mais as crises da Ciri de tentar entender o que ela é, o objetivo dela, e ele é quase como se ele não te dá conselhos, mas ele é aquela pessoa mais velha que só de você ficar perto, você já se sente mais calmo pra pensar sobre a vida, sabe? Já aprende mais, né? E mesmo que ele fala coisas que talvez nem seja o objetivo dele ser um conselho, mas te dá um estalo. E eu vejo ele, assim,
assim, com o Geralt. Porque o Geralt, ele, né, a gente depois, mais pra frente também vai ver isso, meio que ele cresceu, é uma criança, né, pra virar Witcher você vai como criança e ele não tem um pai, digamos assim. Só o Vizimir, que é um aspecto de pai, e eu vejo o Yarp também como algo assim, sabe? Sempre que eles se encontram, você tem pouco, não é claro, não é o foco, mas é um cara mais velho, assim, que tá ali pra dar aquela coluna, aquele sustento, assim, no Geralt. Puxa ele um pouco pra terra de volta, né? Do tipo, sai das coisas que estão pra além dele, traz ele de volta pro chão. Exato, é o cara que te chama pra sentar na fogueira, te dá uma bebida e um pedaço de pão pra conversar, sabe? E fala um pouco de merda, mas é isso. E ele é o primeiro não humano, né, que o Geralt tem mais aproximação, pelo menos que mostra no livro. Né? Exatamente. Então, eu gosto do Yarpen também. Porque eu sou meio suspeita pra dizer assim, porque eu gosto de personagens femininas que pareçam foda, sabe? Que denotem. Oi? Então, tipo, eu gosto apesar de aparecer pouco, eu já falei até no chat ali que eu sou suspeita pra falar da Yennefer, que eu tava falando com a minha namorada esses dias, que ela é o tipo de personagem que ela pode fazer um monte de merda, que eu vou falar, não, pô, e vou tentar defender elas. Passar aquele pano leve. Passar aquele pano leve. É o famoso, se errou, foi tentando acertar. Cara, tipo isso, sabe? Se você precisar de um rodo, eu te dou o rodo, tá? Exatamente. E aí eu Fala gosto Yennefer, vários panos são sacados aqui, né? Não, exatamente. Então eu gosto, tipo, da construção de personagens, pelo menos até agora, dela. Gosto da Ciri também. E gostei de conhecer a atriz, sabe? Então, tipo, na verdade, 4, né, personagens que tem a Filipa também. Então, essas... foda nesses livros, né? Exatamente. Essas 4 me encantam muito, sabe? Mas eu gosto do Yarpen também. Mas é isso. Eu acho que ele construiu muito bem isso, falando as personagens femininas, principalmente as feiticeiras, obviamente, que tem muito poder, tipo, inerente, né, que a gente já aprende a esperar, tipo, assim, ou ela vai ser uma personagem boa, legal, ou ela vai ser uma filha da puta, provavelmente, que só tem as 2 velocidades pra feiticeira, né, nesse livro. Mas eu acho que todas são fodas. Tipo, eu não lembro de nenhuma personagem feminina que eu não gostei. Tipo, eu falei, é uma personagem ruim. Ela pode ser uma pessoa ruim e falar, filho da puta, mas é um personagem muito bom. Não precisa nem ser feiticeira, vou te dizer, porque a construção da Calante também... Exatamente, tipo... Foda. Você vê várias fodas, assim. Eu sempre esqueço o nome da mina que ajuda o Roach também. Como é que é o nome dela? E ela aparece eventualmente no livro. É mais pra frente, eu acho. Mas é outra personagem feminina que eu adoro. Spoiler. Que isso. Opa! Tem uma explicação pra isso, eu acho que eu falei no primeiro encontro nosso, e dentro disso que o Terry falou, quando ele cresceu numa vila, né, que é rodeado de mulheres, porque os homens, a maioria tinha morrido na guerra. Então, ele tem essa presença feminina muito forte como referência pra ele. Tem uma coisa também que vocês falaram, que eu vou só aproveitar que eu tava falando da atriz e voltar um pouquinho, sobre a questão da humanização deles, né? E nesse livro, como é um romance, como a gente tem mais tempo de conhecer o mundo em si, né? A gente não tem esse corte de um conto pro outro, a gente conhece as fraquezas a humanidade do Geralt, da Ciri e da atriz também, né? E a gente percebe a questão a fraqueza das feiticeiras. Como é que fala? Cada feiticeira tem a sua fraqueza. Sim. E na cena que a Triss passa mal, a gente vê isso muito forte. Eu não sei se foi só eu, mas eu me desesperei achando que ela ia morrer. Por que ela passa mal de fato? Explica, porque eu fiquei em dúvida ali, velho. Eu acho que não. Tipo, alguma coisa que deve ter, que ela Comeu estragado, pô. comeu, que deve ter, tipo, dado Só isso uma... mesmo, não é só... Assim, né, a mulher tá com, sei lá, 80% do corpo queimado, então não é como se ela tivesse muito bem de saúde no geral. Tem esse detalhe também. E e do nada ela foi brincar com uma entidade antiga que ela não sabe exatamente o que é. Exatamente. E eu acho muito legal que mais de uma vez, desculpa interromper ali o rolê, Jesse, mas assim, é sobre a atriz mesmo. Mais de uma vez, enquanto ela tá nessa discussão com a entidade que tá em contato com a Ciri, a entidade lembra ela do fato de que ela já deveria estar morta. Eu até anotei aqui, a entidade fala pra ela 2 coisas. Diz assim, chegará o dia em que a sua vida será cobrada pela morte. E o outro, ela diz assim, você já morreu, 14ª. Tudo em você já está morto. Pesadíssimo. É tipo, como se ela estivesse esperando
ela sobreviveu e não deveria ter sobrevivido, e por isso a morte tá andando atrás dela, sabe? Tipo Premonição, aquele filme. Aham. Tipo isso. Falando disso aí também, é bom a gente deixar frisado essa profecia da Itlane aí, que ela vai voltar direto, tá? Sim. Que seria a minha citação de hoje, tá aqui. Não cite, por favor. Tá lá no início do livro, eu não vou ler as partes em élfico, me desculpa. Pra isso Não vou ler em élfico, não, Não, porque eu ainda não estudei o suficiente. Eu acabei de renovar meu sub com 22 meses, você vai ter que renovar, você tem que falar em élfico. Mas vai falar élfico. Mas vai. Me deixa. Obrigado, eu não tô vendo os subs não, gente. Desculpa aí. Essa profecia acontece com a Ciri, né? Quando ela bebe, ela entra no estado profético, é engraçado isso. Aí a atriz dá a bebida pra Ciri. Não é exatamente uma bebida, mas ela dá lá. É uma bebida, mas não é álcool. É tipo elixir, mas é Mas tem leve, efeito né? Cidra Cerezé. Aí ela pra criança, hein? ela entra no estado de. Eu já vi essa história acontecer em RPG. Tipo, prever o futuro e. Carol, recite para nós a profecia do fim do mundo. Em verdade vos digo que se aproxima o tempo da espada e do machado, a época da selvageria lupina. Acerca-se o tempo do frio branco e da luz branca, o tempo da loucura e o tempo do desprezo, o tempo do fim. O mundo morrerá congelado e renascerá com um novo sol. Ele renascerá do sangue antigo, da semente plantada, da semente que não apenas brotará, mas explodirá em chamas. Assim será. Atentem para os sinais. Que sinais serão esses, eu vos direi. Porém, antes a terra se cobrirá com o sangue dos elfos. Eita. Dá pra Que criar tem a tantas ver- teorias disso. Eu acho que a semente é a Ciri. A semente antiga foi plantada e vai essa sementinha aí. A selvageria lupina é interessante, tá? Exatamente. Guardem essa palavra. Ai, Lembra meu na Deus. visão que a atriz foi junto com a Ciri? A atriz foi pra uma torre, essas coisas são bem importantes. Uma torre, tava voando um monte de gaivota. Detalhes bem Sim. importantes. Eu vou falar aqui porque vocês vão outros livros, vai demorar. A gente lê, pode esquecer um pouco. E a Carol não quis tentar o élfico, mas fala o nome de do sangue de dois elfos, digamos assim. Dois Dois elfos, cabulosos, sim. né? O Shaé e o Ainchedê, o Shedá. Sim. Aí, queria agradecer aqui, que o Java se inscreveu e disse que queria que eu lesse em élfico, mas Olha. o Teseu já leu em élfico pra você, tá bom? Obrigado, Java. Valeu! Valeu, Akin, valeu. Então não, Java, que os outros livros vai ter mais elfo aparecendo aí. Aí eu vou estudar mais, Eu vou te mandar assim, pra eu conseguir. o dicionário que eu tenho. Tá valendo o Teseu, né? Tá bom, então. Esse livro tem muitas citações fodas. Sim. Mas eu acho que a que ficou pra mim é uma do Geralt. Também que ele fala sobre erro numa hora, que eu achei muito foda. Eu sempre gosto dessa parte. Que os erros também são importantes para mim. Eu não cisco da minha vida nem da minha memória. E eu nunca culpo os outros pelos que eu cometi. Eu acho muito foda, tipo, olhar pra si mesmo e saber, tipo, não, eu fiz merda. E é isso, tá ligado? Tipo, assim, tem que melhorar e não fazer mais de novo. Eu acho isso muito foda no Geralt. Autoconsciente. Não sei. É difícil ver personagem assim, principal, principalmente. Se o protagonista ser autoconsciente é difícil, né? Exatamente. O Não, Tero pediu eu pra acho assumir uma porque coisa tá legal. cortando pra ele lá um pouco. Uhum. É muito legal a forma que ele constrói todos os personagens, porque é bem como o Felipe falou, né? Não é uma coisa preto e branco, assim. Todo mundo tem meio tons de cinza, até os principais, porque é uma forma da gente se identificar melhor com eles. A gente sabe que o Geralt é foda, a gente sabe que ele é o bichão, mata os negócios, tudo, beleza. Mas dentro desse contexto ainda tem uma pessoa. Por mais que ele seja um mutante, ele veio de uma pessoa. Então, é legal ver essa construção dele também. Sim. Sim. Depois dos personagens, qual que é o próximo tópico do roteiro? Ritmo e narrativa. O que vocês acharam? Porque agora a gente tem mudança, né? Tem saída Nossa, de demais, conto pra romance. E eu tenho uma opinião talvez seja impopular, não sei, eu talvez ressoe com as pessoas assim. Eu acho que o Sangue dos Elfos ele é um livro muito bom, mas se você compara, tipo, assim que você sai do primeiro e do segundo, que pra mim são, tipo, maravilhosos, eu acho, tipo, o terceiro é um diamante que não tá lapidado ainda. Tipo, ele é muito bom, tem muita coisa foda, mas eu acho que ele não chegou naquela forma, obviamente, porque ele acabou de mudar de estilo, né? Uma transição, né? Exatamente. E na Mas eu história ele é uma transição também, né? Ele Sim. é aquela barriga que precisa ter Sim. pra... Exatamente. Então eu acho que, embora ele não seja perfeito, ele é muito bom. Eu acho que você acaba sentindo. Eu não, como esse, eu comecei o quarto livro, eu não cheguei a ler ele todo, então, pra mim, a única referência de romance dele é esse. Eu achei muito bom, assim. A gente já leu romances de autores experientes que não conseguem escrever tão bem assim pra um primeiro romance, sabe?
Então, eu achei maravilhoso. Eu gosto da forma que ele alterna entre os personagens para poder contar essa história, né? Porque a gente não fica saturado de nenhum personagem. Adoro a forma que ele mostra o treinamento da Ciri, porque não é uma coisa Fadonha, né? literal. E eu acho muito legal porque são, assim, recortes do treinamento dela, que é só para poder mostrar essa passagem de tempo mesmo e como ela aprendeu. E tem uma coisa que ele faz que eu acho sensacional, e ele faz aqui pelo menos 2 vezes que eu anotei, que é contar uma coisa que tá acontecendo e só no final mostrar que não era exatamente como a gente tinha imaginado. Eu vou explicar. Quando a Ciri tá treinando com um dos Witchers, não me lembro agora qual deles, Lambert. e ele vai pedindo pra ela fazer os movimentos, e ela vai fazendo, e aí chega uma hora que ela acerta, e aí no final ele fala assim, então tá bom, você já pode tirar a venda. Tipo, ela fez tudo aquilo sem enxergar, e é muito legal a forma que ele conta isso. E mais na frente ela faz isso com a Yennefer também, porque as duas estão conversando, e no final a Yennefer fala pra ela, você nem percebeu, mas a gente não usou nenhuma palavra. A gente tá conversando pela mente, né? Sim. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Sim. É o destaque da narrativa pra mim. Eu gostei bastante, assim, Eu acho que a diferença foi sentida mais por mim do que na escrita dele, sabe? Porque eu acho que o fato de eu ter me acostumado com contos, eu acho que eu senti isso porque terminava, sei lá, os contos não são muito grandes, né? Sim. E os capítulos são enormes, cara. Pelo menos eu achei os capítulos enormes. E aí, eu acho que eu senti mais do que a escrita dele ter se alterado, sabe? Porque, sei lá, eu não sei se eu soube explicar, mas é isso. Não, mas deu pra entender. Acho que é o Coen, o Carol, que tava treinando a Ciri. Eu anotei aqui, eu vou encontrar, espera aí. Ou ele ou o Lambert. O Lambert Ou ele ou treina o um Lambert. pouco, mas o Lambert é mais filha da puta, né? Lambert é... É o melhor Witcher. Ou é O mais melhor boa. Witcher. O melhor Witcher é o Lambert. Assim. Só pra fazer uma menção honrosa pro personagem que a gente falou, feminino forte, a gente tem o primeiro contato com a Maeve, né? Que é a rainha de Nossa, sim. Rivia e... Lyra e Rivia, né? Ela Eu acho também é muito bom que importante. os caras esperam que ela resolva o rolê, né? A menina, né? Resolve o rolê pra gente, por favor, aí que a gente não tá conseguindo. Já é o segundo livro, né, que a gente vê a mulher sendo a cabeça entre os personagens homens que estão ali tentando, sei lá, tipo, resolver de alguma forma. Tipo, não lembro se era Condessa, se era Baronesa em Pilares da Terra. E aí, a figura dessa rainha me trouxe muito a... Eu esqueci o nome dela, mas enfim. Me remeteu muito, né, a essa personagem. Não consigo lembrar. Agora que a gente tá falando disso, eu parei pra notar a verdade. Durante a saga do Witcher, né, as mulheres resolvem muito mais problemas do que causam. Que, infelizmente, é uma trope meio comum em livro de fantasia, às vezes. Assim, tipo, a mulher causar problema, né? Assim, um sentimento, eles botam culpa nisso e tal, assim. E o Witcher não faz isso. Pelo menos não na mesma proporção que os outros. E eu fico pensando se de repente a cultura polonesa tem alguma coisa a ver com isso ou não. Ou se é só o autor mesmo. Tem muito por causa do contexto, do crescimento dele, né? Eu não sei se isso é uma coisa geral na cultura polonesa, ou se é só por causa disso mesmo. Eu não sei se exatamente por causa de uma região que viveu muita guerra, né? Assim, e teria mais mulher em todo lugar do que homem. E por isso eles dão mais, sei lá, valor, vamos dizer assim, que realmente é isso. E tem o afeto, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa, inclusive, que até nos jogos aparece, né? Tipo, eu acho que alguém tinha falado disso alguma vez em algum outro vídeo que eu vi em algum lugar. Que o Witcher, quem joga o Witcher sem ler os livros, fica até impressionado pela quantidade de personagem feminino que tipo, faz coisa foda no jogo. Que não é muito comum, né? E é bem só falando que é o Lambert mesmo que ela treina. Vou citar o Theo. O Theo não tá conseguindo falar, pessoal da live. Deve ter caído a conexão, mas ele tá mandando aqui os finais o Theo, dele. a gente tá aqui nesse domingo de manhã. O Theo, ele tá lá na praia tomando água de coco, balançando. O Theo falou que achou o ritmo rápido, né, envolvente na transição aí do livro. Ele acha que apesar de ter mudado de contos pra romance, ele usa as mudanças de cena de POV para dar ritmo, né, de opiniões de dentro do personagem. Eu concordo um pouco com ele. Ele brinca com a perspectiva cada hora mostrada, revelando que parece ser uma série, diálogos muito bem escritos, e ele sabe fazer os interlúdios muito bem. Ouvir, fazer silêncio, esse tipo de coisa, que eu acho que é o que a Carol tá falando, né, da conversa pra depois mostrar que é uma outra parada que você falou da conversando por telepatia, né? Que falou. Ele fez uma pergunta aqui sobre os Coyatels. Por que os Coyatels estão atacando o reino? Vou falar um pouco, se vocês quiserem completar, porque aqui nós temos um conflito racial muito forte, muito. E quem jogou o jogo 3 sabe, né? Ele tá no final do conflito. Sim. E eles estão, principalmente os elfos, estão sendo empurrados pra Doblatana, que é no noroeste ali, noroeste, que é aquela região ali. Então, um cubículozinho de terra muito pequeno. Então, e os elfos, eles não sabem plantar, né? Eles comiam sempre da natureza. Tanto que aquele conto lá
do diabo da terra lá, de Doblatana, né? No primeiro livro, eles estão roubando dos humanos sementes em forma de plantio, porque eles precisam sobreviver. Então eles precisam recuperar. Então eles usam essas técnicas de guerrilha para roubar, principalmente caravanas, para tentar enfraquecer. Isso é importante até para a relação com a guerra que vai ter mais para frente. Então, basicamente, é a sobrevivência da raça deles ali. Sim. É interessante você falar isso, trazer fatos da vida real, que é um pouco da área que eu mexo também, né? Como vocês aqui sabem, eu sou cientista socioambiental e, galera, plantar não é fácil, porque para a terra chegar no ponto que é ideal para plantação, dependendo do que você está plantando, você tem que preparar a terra durante 20 anos. Sim. Ela tá totalmente feita para aquela semente que você está usando ou aquelas sementes que você tá Além do que é uma ciência absurda, né? Sem saber quanto que você tem que adubar, quanto que você tem que regar, quanto que você tem que mexer, tipo assim. Então, tipo assim, a gente acha que é só pegar a semente, fazer um buraco na terra, jogar e deixar a água cair vez ou outra. Quem dera. Não, alguma planta no mundo deve ser assim, mas não é plantação assim não, tá ligado? Sim. E, tipo, por isso que geralmente quando as pessoas são desapropriadas para construção de represa e tal, e o que eles ficam mais tristes é com essa perda da terra, tanto pela identidade, né, porque a terra deles é onde eles viveram a vida, quanto por, tipo, todo esse trabalho de até às vezes de gerações para fazer aquela terra ser do jeito que ela, a terra mesmo em si, ser do jeito que ela é para plantar, para colher e tudo mais, e chegar num local às vezes que tem um solo totalmente não próprio para isso, sabe? Não é você jogar adubo ali, fazer um buraco com a enxada e tá pronto, bora plantar milho, feijão e tal. É coisas que demandam muito tempo, tecnologia, tudo mais, igual como eu falou. Sim. Então pros elfos chegarem a esse ponto que eles nunca se prepararam pra isso, eles devem estar, tipo, eles estão no limite deles, com certeza. Sim. Talvez mais pra frente deve ser mais trabalhado isso, mas eles estão no, tipo, fome de uma forma gravíssima, provavelmente. Eu diria que esse livro, acho que o Felipe vai poder concordar um pouco, talvez. Esse livro começa a mostrar, tipo, exatamente aonde o desespero começa a levar o povo depois de um tempo, sabe? Assim, que eles começam a ficar, tipo, não tem mais o que fazer, né, mano? Depois de um tempo. Eu acho que o Theo ia comentar, porque a gente conversou com ele tá escrevendo um livro baseado no Sapiens, que é sobre transição dos humanos de caçadores-coletores para plantio, né? Eu acho que ele comentaria algo desse tipo, ele chamar a atenção dele, porque os elfos aqui, eles são caçadores-coletores, né? Nesse mundo. Então, mas eles são, né, civilizados e tal. É uma transição bem interessante aí. Eles uma comunhão com a terra, é uma coisa meio indígena, né? Isso que eu ia falar, uma coisa que eu acho muito legal nesses elfos daqui é porque eles reforçam o estereótipo que a gente tem de RPG, que a gente sempre fala, né? Que elfo abraça a árvore, essas coisas assim. Mas eles dão um motivo muito mais cultural e muito mais realista pra como isso acontece. Não só, tipo, elfo gosta de natureza, enfim. Não, eles aprenderam a fazer assim. Eles fazem assim desde sempre. Tipo, eles respeitam a natureza desde sempre. É bem da hora. Pra quem, né, como tá em alta, no Avatar do James Cameron, tanto 1 quanto o 2 mostra bastante isso. Os elfos é aquilo. Eles interagem com a natureza, protegem ela, convivem com ela. Exatamente. Sim. É uma excelente analogia. Tanto que nos jogos, acho que isso acontece mais, mas no livro dá pra ver de vez em quando. Muitas das criaturas que os humanos chamam de monstros, os elfos não veem do mesmo jeito, né? Eles são criaturas, tá ligado? Assim. A gente vê um pouco disso pelos olhos do Geralt, né? Que, tipo, criaturas conscientes, ele não considera monstro e ele não mata, se não for totalmente necessário. Sim. É que, tipo, algum elfo fala, tipo, você entra numa floresta cheia de lobisomem, e você fica assustado que você vai achar um lobisomem, que você acha que vai ter ali dentro, caralho? Tá ligado? Tipo assim, eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. O que você acha que vai ter ali dentro? Exatamente. É tipo entrar no mar e reclamar que tem tubarão, tá ligado? Tipo, porra. Alguns comentários sobre a arte? Yes. Falou? Sobre, assim, tirando as diferenças de como deve ser escrito, né, um romance pra contos, no geral, pra mim, a narrativa dele continuou semelhante. Claro, né, ela é mais longa, tem que ser essas transições de ponto de vista pra não ficar maçante e tudo mais, mas pra mim ele fez muito bem. A história em si desse livro, ela é um pouco mais arrastadinha comparado com os outros, né, que vai ter mais coisas grandiosas, mas a escrita dele é excelente. Como a gente já discutiu aqui entre nós mesmo antes, ele se referencia a ele mesmo, né, de outras partes do livro dele de uma forma incrível. Então é fantástico a escrita dele. Total. Pra mim foi isso. Eu não tenho muitas diferenças do como ele escrevia os contos pra como ele agora tá escrevendo o romance. Fora as necessidades de como é feito um romance em si mesmo. Tem certas pautas que ele tem que atender pra fazer um romance de uma forma, digamos assim, certa. Sim. Mais uma questão de estrutura do que de escrita. Exato. Ou narrativa em si, né? Ele já era bem descritivo nos contos dele também. Mas eu acho que o resume bem o que a Jess falou mesmo. Eu acho que a gente sente o que muda o tamanho, tipo, entre uma parte da história e outra, tá ligado? Os blocos, né? É o que você sente mais. Mas com certeza, né, só tende a melhorar, né? Porque, querendo ou não, é uma forma diferente de pensar em escrever um livro. Por ser mais longo, você tem que tomar mais cuidado com pausas, pontuações e tudo mais. Sim. Qual que é o próximo tópico? Ambientação. Isso. A gente tem uma ambientação um pouco diferente, né? Que é essa parte da guerra
Nós estamos numa faixa de gás ali, basicamente. Sim. Porque... No olho do furacão. Imagina que, né, formas naturais de defesa, geralmente é um rio, né, uma parada. Então, o Figard tá tentando atravessar aquela parte que o Geralt tá no barco lá, né, não sei se era em Aruga que ele tava, ou se era no outro rio, de Pobs. Nós estamos, tá vendo ali a galera que tá na live? O Nilfgaard tá aqui embaixo, tentando engolir todo mundo, e esses são os reinos do norte. Você imagina um império, né, centralizado no poder, lutando contra um monte de reino dividido que sempre lutaram entre eles. Estão tendo que se unir, estão achando um consenso natural ali, que é solidificar o poder, casar alguém com a herdeira de Sintra, né? Sim. Então, por isso que os reinos querem ir atrás da Ciri, né? Aonde aí? Aqui tá vendo Nilfgaard aqui embaixo? Tá vendo esse rio que corta tudo aqui embaixo? Aqui, ó. Baixo de Enfim. Líria. Ali, esse aqui é o Yaruga, né? A principal defesa do norte até então. Quando esse rio cair, muita coisa vai cair. Por exemplo, Soden, Bruges ali, ó, tá sendo um ataque. Os reinos querem... Eu vi ali Skellig, eu lembrei. Desculpa, a gente foi festa no meio do nada. Mas tem uma personagem que eu achei muito legal. Eu esqueci de comentar sobre ela, que é a Shani. Quem? É Shani, né? A Shani, sim. A Shani, sim. Sim, a médica. Médica, sim. Verdade. Usadíssima. A médica de campo. Por que você lembrou de Skellig? Porque, se eu não me engano, ela tem alguma relação com eles. Não, É isso. ela é Não é? Oxenfurt. Ela é de Oxenfurt. Não, ela tá em Oxenfurt, mas eu não sei se ela é de lá, eu acho que ela é de Skellig. Não, a Skellig são os nortenhos, ela não é nortenha, não. Mas você pode ter citado alguma Por algum coisa. motivo eu lembrei. Por isso que eu tô perguntando se você lembrou. Por algum motivo eu lembrei. A Shani é muito foda mesmo. A Shani é muito foda. Eu acho que o environment ali, né, mudou no sentido mais da guerra presente, né? A gente comentou várias coisas aqui e dos personagens tendo que passar por esse plano de fundo aí. De guerra, de conflito, a presença dos feiticeiros. E os feiticeiros aqui, eles são, né, além de magos e poderosos, mas eles são conselheiros dos reis e conselheiros... E você sabe todo mundo que rei aqui é tudo burro, né? Toda história medieval, todo rei é burro, fácil de manipular. Você imagina tendo um feiticeiro inteligente, estudado, orientando os reis. A gente vai ver um pouco mais disso. A maioria deles, né? Sítios de grandeza e tudo mais. A gente vai ver, sem dar spoiler, né? Eu já dei um sem querer, mas sem dar spoiler, antes, mas sem dar spoiler. A gente vai ver que tem 2 reis, principalmente, que fogem desse, vamos dizer assim... Estereótipo, exatamente. E são 2 reis que botam medo em feiticeiro e mago, assim, que eles ficam, caralho, tipo, se fizer merda, acabou, tá ligado? É muito da hora. Maluco, um filho da puta. Hein? Exatamente, um deles é filho da puta. Não, exatamente. Se vocês têm espacinho no coração pra um cara filho da puta, mano, vai vir, tipo, encher tudo. Assim. Vai ocupar. Vai vir o. Ele não é um filho da puta, ele é o filho da puta. É exatamente. E se existe um cara, tipo assim, one side, não, o cara não é cinza, igual a gente falou, seria esse rei, mas você entende os motivos dele, mas ele é maluco. Exatamente. Ele é puro, tipo, escuridão total. Mas Quando chegar, a gente vai trabalhar sobre. Sim. Vamos chegar nisso. Porque a gente vê, por exemplo, nos contos fala, né? A atriz, por exemplo, era conselheira do rei Foltest, que é o rei de... Como é o nome do reino ali? Cadê o mapa? Toda hora tá fechando o mapa, tem que abrir. Não é... Alguém que lembrei? Redânia? Não? Redânia. É? Redânia. Olha, eu lembrei, então. Nós temos a Maeve, que apareceu, né? Que ela está pequenininha ali, ó, Lyria e Rivia, que tá no mapa, que é a parte amarelada. Então, todos os reis ali, o rei de Cidades apareceu. Novigrad não tem rei, que é a cidade muito boa. A Edwin é importante por causa dos bruxos, que a morre fica lá em cima, né? Então, todos esses reis estavam representados ali nesse conselho, que decide, vamos ter que casar a menininha de Sintra, alguém. Aí por isso que eles estão atrás do Geralt. A gente não citou, mas teoricamente as pessoas acham que o Geralt tá morto. E a Ciri também. Sim. E o Jaskier quer fazer isso, né? Então ele vai começar a fazer músicas dando a entender isso. Tem algum detalhe sobre esse? Não, vai ser mais trabalhado, né? A politicagem e tal, mas agora que o romance começou, vai ter mais tempo pra isso, né? A gente viu pouco lá nos contos, né? Nos últimos 2 contos, eu acho, que é quando eles até estão indo atravessar o rio, né? Porque o Geralt quer ir pra Sintra lá, que ele conhece, que ele encontra o Jaskier, aí ele fala que Sintra caiu e tudo mais. Sim. Aí a gente viu só um pouco do caos, né? O medo das pessoas, e como as pessoas de poder são espertas, né? Porque o exército tava usando a barca pra eles mesmo, e as pessoas que nadem. Sim. Se você não tiver dinheiro pra pagar o seu local na balsa. Sim. Próximo tópico? Tá com... Agora os diferentes núcleos. A gente até falou um pouquinho, né? Misturou, né? Sim. A gente não falou muito sobre o núcleo dos feiticeiros, porque um pouco depois que tem a conversa entre os reis e a rainha, falando sobre a questão política, depois tem a conversa dos
feiticeiros falando sobre isso também, sobre a questão dos governantes terem tido essa conversa sem consultar eles, e aí como eles reagem a isso. É muito legal ver também que eles têm uma política própria deles, né? Parece dois personagens importantes ali, né? Que vão Edside Vress, que a gente que assistiu a série, é como se fosse a tutora dos feiticeiros, a que treinou a Yennefer, que treinou a atriz, era como se fosse uma arcanista lá, e apareceu o outro cara que eu esqueci o nome dele, o Vingenforce, que ele é hoje, tá então no livro, ele é o feiticeiro mais experiente, responsável pela estada ali. E ele é um cara, deu pra reparar nesse livro, que ele é um cara mais estratégico, você vê que a Tsaya, ela fica desconfiada dele várias vezes ali, né? Ela assim, o que você tá armando? Ela percebe a conversa da amante ali, da outra feiticeira, e vê umas anotações do livro, pergunta, ele tá procurando a atriz, né? A gente imagina por que ele tá procurando, a atriz não, a Yennefer. A gente imagina por que ele tá procurando, então... Os feiticeiros, eles vivem uma espécie de guerra fria, porque todos eles são extremamente inteligentes, esses, assim, de maior grau são poderosos, cada um no aspecto de magia que ele escolhe pra ele, então é aquela guerra fria, né? Todo mundo ali é amigo, mas é aquele amigo assim, se tu der as costas e falar coisa errada, tu pode aparecer morto e ninguém sabe quem foi que matou. Sim. É uma guerra de espiões. Aqui é a parte da corte, né? É mais pro feiticeiros aqui. Eu gosto de como que eles botam desde cara, que o jeito como eles são treinados, o jeito como eles aprendem a fazer magia, os magos e feiticeiros entre si, entre eles mesmos, os próprios grupinhos, eles não são muito amigos, né? Todo mundo fica, tipo, com a mão para as costas segurando uma faca, tá ligado? Assim, alguns pra se proteger, óbvio, porque eles não estão indo atrás de ninguém, mas eles querem, tipo, ter certeza que ninguém vai atrás deles, e os que estão esperando o momento certo de derrubar um pra pegar o lugar, né? Assim, se quiser. Eu acho isso muito da hora, essa briga de espião que tem. É maneiro. Tem o núcleo dos feiticeiros, tem o núcleo dos reis, né? Que foi a reunião ali. Tem o núcleo de Caer, que a gente já debateu bastante. Os Witchers, a gente já viu. Da viagem, e o da Ciri com a Yen. Tem um pouquinho do Nilfgaard, que a gente viu só na questão dos que apareceram, um pouquinho do Emir ali, que a Carol citou também. Acho que foram esses núcleos principais. Sim. Alguns vocês gostaram mais? Eu sou fã nos livros, né? Quando aparecem mais os feiticeiros. E alguns livros no futuro que focam um pouco mais nos Coetael, que eu acho que é uma cultura que eu gosto muito no universo do Witcher, assim. Mas acho que nesse livro do feiticeiro, pra mim, é o melhor. Porque se sente atenção nas coisas que eles têm que fazer. Eles retratam bem o momento presente, né? A guerra. Sim, exatamente. Exatamente, assim. E os feiticeiros, você vê que eles têm esse lado humano, vamos dizer assim, que eles ainda sentem, né? Tipo, medo e tal. Mas você sente aquela frieza tática das coisas que vai acontecer, que tem que acontecer ainda. Sente muito até na Jennifer, né? Do jeito que ela fala das coisas. Assim, tipo, algumas coisas vão dar merda, é isso aí, tá ligado? Pensando aqui, eu não sei qual é o núcleo que eu achei mais legal. Eu acho que eu achei muito, muito legal aquela parte de Oxenford, porque tem vários núcleos misturados ali. A forma a dinâmica deles eu achei muito boa, porque eu realmente gostei da Shani. Tem a Filipa também, e tem o Jasquier, que qualquer lugar que ele tá é sempre muito engraçado. Eu que sou o cara que gosta bastante de fight e tudo mais, Caer, né, é incrível a forma, o treinamento, né, você vê um pouco de como é o processo dos bruxos, tem algumas ideias, a atriz até chega a citar algumas nuances da transformação bruxa, então é divertido pra quem já não conhecia, né, eu já conhecia, mas é sempre bom ver como que o Andrés mesmo escreve sobre, então eu gostei bastante desse, mas igual, concordo com como aqui o dos feiticeiros, essa tensão que ele traz pra história em si, pro futuro da história, e te ambienta bem onde você tem que estar e o que você tem que sentir quando feiticeiros aparecerem, ou reis poderosos, que até os próprios feiticeiros têm medo, já sabe o nível de poder da pessoa, sim, de perigo e tudo. Sim, é porque eles entendem que, mesmo ele sendo, tipo, dessa força absurda que é a magia, o cara ainda consegue mover tanta gente que eles não tem nem, tipo, como fazer isso, né? Eles são fortes, mas eu acho que a parte mais forte deles é a influência, né? Exatamente, tipo, eles têm medo da influência dos reis, exatamente. Porque querendo ou não, no início é spoiler, né? Se fala mais sobre feiticeiros no próximo livro, né? Sim, começa. O próximo livro é forte, essa parte de feiticeiro. Calma, galera, daqui 3 meses, respira. Sim, exatamente. Respira. Vai chegar. Tem um livro de 1.500 páginas aí pro mês que vem. Calma, foca nele. Nossa, sim. Tinha que me lembrar. Claro. E tu, Jessica, qual único que você mais gostou, se você gostou de algum? Pois é, eu acho que eu dou tipo a Carol, eu não consigo escolher um assim, acho que tá... Ainda não, pelo menos.
É que eu acho que é mais É um fácil. movimento que a gente curte muito, sabe? Essa que é a questão. É que eu acho que é mais fácil escolher pra quem já sabe os personagens, conhece a história e tal, que a gente acaba tendo um pouco mais de bias, né? Assim, pra quem tá lendo, tudo é muito da hora, porque realmente é. Tipo, Mais desenvolvido por pessoas do vezes- The Witcher, né? sim. Às vezes não é nenhuma questão de saber o que vai acontecer, é a forma que eles são apresentados ali. Sim. Mas o núcleo que sempre vai te prender mais, provavelmente é o da Ciri, porque como ela é uma criança, ela tá te apresentando o mundo, né? Então tem muita coisa que você vai aprender mesmo no núcleo dela, que aí vai te ensinar, os bruxos, eles treinam assim, aí ela passou pela parte do treinamento, os feiticeiros são assim, e ela tá passando pelo treinamento agora. Pô, eu gosto muito da Nenek, o núcleo pra mim é muito... Ela é maravilhosa. O nome dela é muito gostoso de falar, né, Nené? Nenek. Sai fácil. Nenek. Próximo tópico, só. Próximo, Passagem do Tempo. E aí? Cara, Diferente dos contos, ele amarra bem, né? Porque agora é uma narrativa seguida, né? Direta, digamos assim. Sim. E você, igual com a Ciri, você vê, em 2 momentos diferentes, você vê a passagem de tempo, né? No treinamento dela, que ela vai melhorando e tudo mais. E com a Yennefer, quando a Yennefer descreve que ela já tá com o cabelo maior, o corpo dela já tá se formando, ela tá colocando a gordura nos lugares certos, como a Yennefer gosta de falar. É engraçado ela falando isso. Exatamente. Já tá usando um pouquinho da sensualidade pra encantar o rapazinho lá, né? Conseguir favores do menino lá, né? O da biblioteca. Mesmo sem querer, de certa forma, mas ela sabia que ele gostava dela, então era fácil ela conseguir favores com ele. Professora Yennefer vai fazer o quê? Se abusava disso. Exatamente. Eu gosto de como ele usa a passagem de tempo em vários momentos. Como ele corta, né? Tipo, a gente tá seguindo ali aquela linha, aquelas descrições. E aí, tipo, um ponto no meio da folha, ele já passa, sei lá quanto tempo. No início eu tinha, tipo, mas já, né? Sabe, tipo, já cortou e tal, só que não perde, né? O momento onde ele corta uma cena pra fazer uma transição de tempo, mesmo que às vezes ele passe muito tempo, parece que não deixou nada pra trás, sabe? Não ficou tipo, mas espera aí, volta, termina aquilo ali, sabe? Mas Eu não isso é uma coisa quase impossível de se fazer na escrita. Porque é difícil saber a hora que você vai parar. Cara, eu acho que você citou um negócio que eu não tinha prestado atenção, mas uma coisa que eu reclamei daquele livro lá do Sangue Dourado eram uns cortes esquisitos de transição, né? Eu até falei, e que eu ficava perdido na história. Aqui, ele faz a história andar, faz esses cortes, mas com poucas palavras você já tá dentro do contexto. Eu não sei como é que esse cara faz isso, tá? Porque eu parando pra pensar como é que foi. Eu não sei que imagem que ele usa não, mas você pega a parada e não fica nada a desejar. Ele termina no momento que tem que terminar de narrativa, né? Como se fosse pular um capítulo. E quando ele começa o outro, ele já começa descrevendo o que acontece. Tipo, sei lá, a Ciri tá com cabelo maior e não sei o que, e já tem um diálogo mostrando que passou o tempo. Ou, sabe, ele já começa descrevendo o que passou o tempo, mas ele não fala, passou o tempo. Usa ele um faz elemento, né? De acordo com a história, ele ambienta você, ele te põe na cena, no ele te pôr na cena, a própria cena te fala que o tempo passou. Sim. Mas é pra poucos, não é qualquer um, não. É o Matthew Mercy dos livros. Se você pensa, se você cortar essas transições que eu tô falando, você vai ver que o livro ele é vários contos, né? Se você pensar assim. Sim. Tipo assim, com transições muito bem feitas. Eu acho que o autor também tava aprendendo qual que é a transição que ele queria fazer, né? Mudando de uma narrativa pra outra. Acho que é legal. Esse ponto aí foi bem interessante. Mas eu acho que, mesmo sendo uma primeira experiência nessa transição, acho que ele fez isso muito bem. Isso. Sim. Surreal. Sim. E deve ter tanto autor incrível assim, igual ele, que é de um país que não é renomado por ter esse tipo de coisa e a gente nem conhece, né? Por causa de problemas linguísticos mesmo, sei lá, um cara que escreve em alguma das várias línguas que tem na China, vai ser muito difícil você ter acesso aos contos dele. E infelizmente tem muito a ver com como a gente recebe aqui a cultura do leste europeu, por exemplo, né? Aqui não é muito conhecido, também não é muito bem visto em alguns lugares, dependendo de onde você vai, no ocidente, então tem todo esse problema xenofóbico mesmo pra falar, né? Com a cultura. Já tá perto da Rússia, tá perto da Alemanha, não é pessoas que prestam, né? Não são pessoas que Exatamente. E felizmente os jogos que apresentaram o livro pra uma audiência muito maior, né? Do que só a Europa, graças a Deus. Assim, e a gente conseguiu ver muita gente. Eu vi muita gente, cara, que começou a ler por causa do Witcher 3. Tipo, viu o jogo e falou que da hora, mano, tem livro, da hora começar a ler. Eu não conheço ninguém que não conhece o livro por causa dos livros. Exatamente. O livro por causa dos livros. O livro por causa dos jogos. Exatamente, eu também. Eu nunca lembro de ninguém. Já viu falar daquele Andres do Witcher? Não, tá ligado? O polonês, polonês eu só conheço o Lewandowski, porra. Do Barcelona, porra. O polonês é só o corredor que eu fazia na escola, pô. É verdade.
Exatamente. É tipo isso mesmo, sabe? Assim. Não, mas é isso, né? Por mais que exista ali o ranço do Sapkowski com os jogos foram uma porta de entrada para muita gente, acredito que para todos nós aqui, para esse universo que ele cria de uma forma tão primorosa, sabe? Os jogos são legais. O primeiro e o segundo eu não sei, tá? Eu só joguei o terceiro. Falando do terceiro, o jogo é muito legal. Eles deram um visual incrível, colocaram várias questões maneiras ali, mas ele é um recorte pequeno desse universo incrível que ele criou. Então, o jogo ter dado visibilidade para esse livro, para mim é ouro. Sim. É ouro. Sim. Ele foi bem fiel, né, o jogo, vai vendo depois. E além de ser fiel, igual eu falei com o rapaz que perguntou aqui, que só tem um jogo, não jogou, ele traz muito referência aos jogos. Por exemplo, eu joguei a primeira vez, né? Tem livro, vou ler, li os livros. Joguei de novo. Praticamente cada envolvimento de side quest faz uma referência aos jogos, tá ligado? Tem as aos livros. Que você ignora, tem as casinhas assim que se você entra lá, tu acha alguma coisa, é incrível. Eu indiquei The Witcher recentemente num post no Insta, e eu fui pesquisar, né, as adaptações, mas agora eu não tô achando. Tem aquela série dos anos 2000 lá, né, bem... Nossa, muito engraçado aquilo lá, assisti no YouTube. Esse é um bagulho muito bizarro. Eu gosto, mano, daquela... Eu gosto, mano. É muito bizarro. É bizarro porque, tipo, é produzida de jeito diferente, né, Felipe? Tipo, Ela é polonesa, não é? É polonesa também. É uma produção muito diferente do que a gente tá acostumado. Parece meio, tipo, entre aspas, amador pra gente. Aqui, quando você compara com, tipo, Netflix, as coisas, porque é difícil, né? Você comparar budget até. Mas ela é extremamente fiel. O texto, como os personagens se encaram e tal, é bem feito. A Yennefer lá, pra mim, é 100%, mano. Não sei. Nossa, ela é mesmo. Aquela é a Yennefer real. Eu vou ter que procurar. Eu não tive coragem de assistir, não, mas eu vou ter que... Assim, era um pouco É de trash. 2001, Ela é um né, o pouco filme. trash, mas eu gosto de coisa trash. A série já tem 20 anos e ela é com uma narrativa de uma cultura bem diferente da que a gente tá acostumado em ver em filmes e séries. Sim, eu tava inclusive falando de filmes agora, saindo um pouco do rolê, mas essa coisa da narrativa ser diferente é muito curioso, né? Porque a gente tá acostumado com a dinâmica de Hollywood, o ritmo, a produção, e aí quando a gente vai assistir um filme ou uma série ou qualquer coisa de outra nacionalidade, isso às vezes impacta a gente. Eu tava semana passada conversando com meu pai sobre filmes, e ele falou que ele não consegue assistir filme francês. Ele acha chato. Eu falei, mas é porque o ritmo é diferente, você tá muito acostumado com o ritmo de Hollywood. Não gosto, é tudo ruim, é uma bosta. Francês eu não vou assistir. Eu falei, nossa! Que reaça! Mas é isso, se a gente pra ver, é só porque é um jeito diferente de fazer cinema, não significa que é melhor ou pior, né? Sim. Talvez seja meio trash mesmo, talvez seja, mas é o jeito diferente de contar essa história. Sim, né? Querendo ou não, eu lembro de ter na faculdade, né, quando eu fazia literatura, a primeira forma que você consegue ver diferente de uma cultura pra outra é como ela escreve uma história, tipo um livro, assim. Você vê que eles se importam com coisas diferentes e botam, tipo, mais detalhes em coisas diferentes, é bem maneiro isso. Você vê, né? Acho bem legal. Faltou algum ponto que a gente não falou? As opiniões gerais, que a gente já deu praticamente tudo, mas... 10 pode ler, é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, da opinião geral e da recomendação, apesar de não ter link, o Tero não tá aqui, mas eu ver se eu acho a imagem aqui, eu ponho. Começar aqui de trás pra frente com o Teseu, aqui no Discord, mesmo pra galera, minha linha aqui. Já citou quase tudo. O Andrés escreve, caramba, eu vou chamar ele de André, é isso. O Andrezinho escreve pra caramba. A narrativa dele é muito gostosa de ler, você não, tipo, a escrita dele não é rebuscada, mas ao mesmo tempo ela não é simplista. É o ponto certo pra você que tá começando a ler um livro, chegar e ler. E, bom, começa pelos contos, né? Os primeiros livros são contos curtos, então, pra pessoas que não estão acostumadas a ficar muito tempo lendo várias páginas por dia, é excelente. Esse em si eu gostei da transição que ele fez pro romance. Como eu disse antes mesmo, não tem muitas diferenciações, fora a forma mesmo de fazer um romance. Os personagens são marcantes, ele te ambienta bem naquele clima de guerra e de medo e tudo mais. De indicação, eu não tinha preparado nenhuma indicação dessa vez, infelizmente. Esse ano começou agarrado, mas eu vou indicar o livro que a gente leu no final do ano, Moby Dick, que eu quero falar sobre ele no finalzinho aqui, mas vou esperar o pessoal dar os pormenores deles. Moby Dick, se a galera não escutou, o Theo acho que deve estar postando aí, a gente teve Exatamente. Nossa, eu ia falar, a gente teve um Nerdcast. A gente teve um podcast. Mas tem um podcast. Não deixa de ser Nerdcast, né? Se a gente... Quem sabe um dia. Se a gente considerar que somos todos nerds. Quem sabe um dia chega lá. Considerar que todos são nerds e estamos falando num podcast.
apropriamos aqui da parada. Na verdade, eu ia indicar um livro, até esqueci, tava anotado aqui, ó. É O Robô de Júpiter. O Robô de Júpiter. A gente vai ler o Asimov mais pra frente, eu não lembro o mês em si, mas depois a gente, quando estiver chegando perto, a gente vai comentar sobre. Se eu não me engano, é novembro. Não tem como falar muita coisa sem dar spoilers, mas tem uma estação em Júpiter e a parada é de, tipo, é uma coisa tipo de espiões, tem um infiltrado lá e o objetivo é descobrir quem é esse infiltrado. Tem um robô que ele tá com problemas nas diretrizes dele e ele não segue as diretrizes, então ele pode atacar humanos e tudo mais. É uma história incrível. O Asimov é foda, ele é foda. Ele é foda. Uma, considerações. Bom, eu acho que nem eu falei, se você for analisar de forma técnica pura, porque na faculdade isso que a gente fazia, então eu acabo vendo por esse lado primeiro, não é um livro perfeito, você nota vindo, né, de contos e mudando totalmente de estrutura, você nota que ele sofreu, entre muitas aspas, para, tipo, botar exatamente do que ele fazia, mas ficou perfeito, eu acho. É um livro muito bom, igual o Teseu disse também. Eu acho que se você não tá acostumado a ler romance de fantasia e tal, o Witcher é um bom começo. Ele não é hiper pesado e também não é, tipo, bobinho, no sentido de, tipo, de palavras, leitura, né? Você tem que se botar um pouquinho, mas é bem legal. A minha indicação vai ser porque a gente vai jogar Vampiro no canal da Theory daqui a um tempinho. Então eu vou indicar o 7 do André Bianco. Aí é um livro sobre vampiros, né? Ele usa muita história envolvendo a América Latina com vampiro. É uma coisa que a gente não vê muito, assim. E ele usa, inclusive, o fato de ter o Rio da Prata na Argentina e tal, falar de vampiro, assim, é bem maneiro. A mitologia que ele cria é perfeita, assim, eu acho bem maneiro. Vou pegar a imagem aqui. O engraçado do Avianco, ele falando que são 7, porque é o tempo que ele demorou do trabalho dele até chegar em casa, que ele morava em Osasco e trabalhava em outra cidade. Exatamente. Se ele morasse mais longe, seria tipo, sei lá, os 11 ou os 13. Exatamente. Jess? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado sobre o livro. Ele, realmente, como eu falei, mesmo por ser romance, eu gostei bastante da transição, de como ele adaptou, né, a escrita dele. Enfim, super indico, leiam The Witcher. Não fiquem só com a série. Essa aí são as adaptações que eu tinha, a cronologia que eu tinha comentado. Tem até um jogo de tabuleiro, eu quero muito achar jogo de tabuleiro. Tem jogo de RPG, o Felipe até tem um livro. Vou mestrar pra nós esse ano. Jogaremos um dia, jogaremos. Pra nós esse ano. Pois é. E eu também... Uma promessa. Promessa de ano novo, hein? Tá anotado. De novo. E eu também não consegui ler nenhum outro livro esse ano ainda, mas eu vou indicar um que eu já li há algum tempo. Tem nada a ver com a temática, assim. Na verdade, é um livro de mistérios e assassinatos que chama O Homem de Giz, do C.J. Tudor. É isso. Homem de Giz. Aproveita e faz seu jabá do seu do Telegram aí, do Instagram. Do Insta é o Multiverso Federal. A gente posta basicamente... A gente não tem muita definição exata assim, né? É meio que um Insta cultural, mas o que a gente sente vontade de postar, a gente posta. A gente coloca muitas dicas de livros, faz resenhas e tudo mais. Indica filmes também. Quem quiser, siga aí. Eu já, em breve, coloco o link aí no chat. Eu tô pegando aqui. Teseu, eu esqueci de falar, quer fazer um jabá? Ainda não, mas eu farei o meu canal do YouTube esse ano. Então, eventualmente teremos. Tá, quero fazer um jabá. Galera, tem um cara aí que ficou um tempão sem postar nada, mas ele voltou com o canal dele, chama Companhia dos Dados. É verdade. O nosso colega Felipe, que tá cuidando da live hoje, o cara fala de Pathfinder, fala muito bem, tipo, é muito bem editado os vídeos dele, o cara coloca várias imagens, tudo em qualidade altíssima, ele tem um carinho extremo tanto quanto com o sistema, com o próprio canal, o próprio vídeo que ele tá fazendo. Então, vai lá dar uma força, deixa um like, comenta, fala sobre o que você quer saber de Pathfinder e de RPG em geral, porque esse ano promete. E digo mais, do jeito que o GL tá indo e você quer outro sistema, pronto aí, um ótimo momento pra você aprender Pathfinder. Exatamente. Valeu, Teseu, valeu. Eu vou mandar o link aqui. Depois da Já Sou Eu. Bom, cara, esse livro pra mim é releitura, né? Eu li a minha primeira releitura, os outros eu tinha feito 2 releituras. Passou 5 anos que eu li, eu acho legal, cara, fazer releituras, eu tô fazendo bastante, porque a gente muda muito a opinião da gente com o momento de vida, né? Por isso que eu quero reler o livro que eu taquei pedra, né, do Roda do Tempo, porque eu tava num momento muito bom, então eu quero dar uma segunda chance pra ele, apesar de ter medo, mas quero ler depois. Mas esse livro pra mim trouxe um viés diferente, né? De enxergar essas partes de conflito, mais de filosofia entre os personagens, coisas que a gente vê
vê pouco em fantasia. Fantasia é legal, a gente entretenimento, mas muitos poucos livros têm essa profundidade, né? Talvez o Martin tenha muito disso aí, em relação dele, para mim, as referências que eu tenho. Esse livro, para mim, trouxe essa parte, tirando toda a parte histórica e do cenário que eu chamava de The Witch, ele trouxe para mim essas reflexões, né? A parte que o Teseu falou do o que é neutralidade, né? Principalmente nessa parte que a gente teve essa polaridade que tá o mundo aí, direita e esquerda, um monte de coisa. Então, o que é ser neutro, né? Ser neutro na verdade, você ficar avulso ou você não tomar nenhuma posição. Então, ele faz vários questionamentos que é interessante. Traz muito conflitos. Todos os personagens aqui têm conflitos internos e externos que trazem profundidade. Então, eu gosto bastante de livro de transição, porque ele mostra, pra mim, o autor tá querendo a obra dele daqui pra frente e mostra a evolução do autor, né? Por exemplo, o próximo livro vai ser do Brandon Sanderson, a gente vai falar um pouco dele. O primeiro livro que eu li dele, né? Que é o primeiro que ele escreveu. Não foi o primeiro que eu li, né? O primeiro que ele escreveu foi o Elantris. A gente vê a evolução dele com relação ao que a gente leu, né? Do Mistborn. Então, a gente vê esses livros de transição serve pra entender, principalmente a gente que tá querendo escrever livro, querendo mestrar, pegar referência. Eu acho muito interessante esse livro. Tirando tudo que a galera falou já de qualidade desse livro, pra mim esse livro ele é importantíssimo pra saga, pra gente entender coisas mais pra frente aí. E a minha recomendação é a continuação de uma saga que a gente já fez aqui no Clube do Livro, que é Dragonlance. É o segundo livro, que é Os Dragões da Noite de Inverno, que eu optei por ler agora, porque eu tava na ideia de mestrar, né? Entrou pra quinta edição, mas confesso que depois dessa parada da OGL aí, me deu uma brochada legal. Mas a saga, esse livro aqui eu achei bem melhor do que os outros, falando de construção de personagem, não vou prolongar muito, mas personagens ganham mais profundidade, tem conflito entre eles aqui, eles se dividem no mundo, o mundo se expande bastante e a gente vê a expansão do mundo na visão desses personagens. Isso é uma coisa maçante. Ainda tem aquele defeitozinho que eu acho daquela coisa, acho que é das obras dos anos 70, 80, que é quando você quer explicar uma parada, você dá uma pausa, corta a narrativa e te mostra um contexto passado e volta pra narrativa inicial. Isso pra mim esse corte é um pouco brusco, mas aqui tem um pouco menos. Então eu recomendo aí, principalmente se você ler o primeiro. Se você não leu, não mexe com esse livro aqui não. Vai perder muita coisa. É nesse livro que conta, né, o que aconteceu com o mago lá, eu esqueci o nome dele. Você fala o... Deus, não conta tudo, não. Conta assim, um pouco mais do conflito dele, da relação com a parte dark dele ali, mas deixa em aberto ainda. Acho que deve contar no terceiro. Porque tem um livro com o Hashi, o que aconteceu com ele, o que ele é daquele, tem aquela aparência e tal, é interessante. É um pouco pesado, mas é. A minha indicação é esta aí. E, por último, mas não menos importante, Carol, que eu vou pular o bot, que o bot não é vivo, então. Cuidado, hein? A gente já falou, se ele decidir falar, todo mundo dropa, sai correndo. É isso. Então, pra mim, esse livro também foi uma releitura, O Sangue dos Elfos foi uma releitura, e foi muito interessante porque... Como a gente leu o segundo livro no ano passado, no Clube do Livro, ter tido as percepções de vocês junto com as minhas enriqueceram demais a minha experiência com esse livro. De reler ele, de enxergar as coisas de uma forma diferente, ou de enxergar o valor de algumas coisas que são muito pequenas. E eu não tinha percebido a primeira vez que eu li. Se eu não me engano, foi nesse. A primeira vez que eu li, eu achei a parte do treinamento da série muito chata. A primeira vez que eu li. Só que dessa vez, lendo com um pouco mais de atenção e enxergando um pouco melhor a dinâmica do autor, entendendo um pouco mais dos personagens, depois de tudo que a gente já conversou sobre o autor e sobre a história, eu enxerguei o valor desse trecho. E isso, pra mim, é o que significa esse Clube do Livro. Ampliar a nossa visão das coisas que a gente ama, das coisas que a gente enxerga, até das coisas que a gente não gosta tanto, da gente enxergar de uma forma diferente. E isso é ouro. É ouro. O livro é maravilhoso, eu adoro o universo, os personagens, a construção de todos eles. Quero dizer que leiam um livro, joguem um jogo, assistam a série, se cerquem desse universo, porque ele é enriquecedor para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de RPG, em geral. É maravilhoso. E a minha indicação tem um pouco a ver com essa nossa relação com os livros e com as histórias. Eu vou indicar Coração de Tinta, da Cornélia Funke. É muito bom, esse livro é muito bom. É um livro que fala sobre a relação das pessoas com a história e como essas histórias impactam a gente, como seria trazer à vida essas histórias. O livro é sensacional, não tem nada
nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu vou fugir um pouco da minha regra de tentar indicar um livro que seja parecido com a temática, mas é porque ele tem a ver com o meu sentimento com relação ao livro, ao Clube do Livro em geral. E a narrativa é maravilhosa. Então, leiam, gente, Coração de Tinta. Faz parte de uma série, se eu não me engano, são 3 livros. Eu acho que eu não terminei de ler a série ainda, mas o Coração de Tinta é o primeiro livro e é maravilhoso. Pô, não conheci não. Preciso dizer que eu amo esse livro. É muito bom. É muito bom. Ele é E o fantasia. filme dele também é fantasia. Tem um filme dele também com Brendan Fraser. Opa. E é muito bem adaptado, inclusive. A história é bem parecidinha, assim. Nossa, O filme cara, é muito bom também. eu tô tão feliz que o Brandon voltou a fazer filme. Sim. E ver, Né? e ver os discursos dele, enche o coração, deixa o coração quentinho, sabe? Sim. Ver o reconhecimento chegando, né? Mas parafraseando aí a Carol, eu acho que o Clube do Livro são os amigos que fazemos pelo caminho. E é tipo isso mesmo, assim. A gente vai aprendendo muito dos outros, de como os outros vêm aqui, isso é muito maneiro. É muito da hora. Eu jabá, Carol. Você voltou agora a fazer... Já pegar até commission, mandei né? no chat. Então, eu comecei, finalmente, depois me pedirem tantas vezes. Eu decidi abrir a agenda para comissões. Estou fazendo desenhos, inclusive estou terminando um hoje, que foi a minha primeira encomenda. Eu tenho um perfil no Instagram, onde eu compartilho as minhas artes. Tem um canal aqui na Twitch também, tá meio parado. De vez em quando ele tem um pouco de RPG, de vez em quando ele tem um pouco de desenho. Mas eu pretendo voltar com ele também. É isso, o Instagram tá mais ativo. Se quiserem acompanhar os meus desenhos, eles estão lá. Desenha bem, tá, pô? Caralho, pô. Vale Ela desenha, ela comenta. a comissão real. Chora porque não consegue lembrar como é que faz alguma coisa, né, Jess? Mas Coisa que a gente tem que pesquisar correndo. eu não lembro como é que foi, o que eu fiz aqui. Mas é porque é uma transição do processo que foi a vida inteira com lápis e papel pro digital. É muito divertido continuar aprendendo sempre, porque eu acho que é o que a gente sempre faz, né? A gente tá sempre aprendendo. Boa. E é muito divertido compartilhar esse processo com vocês. Boa. Bom, galera, siga também Dados Críticos aí nas redes sociais, Theory. Se você é fã do Theory, segue aqui no Discord. Você não é inscrito no canal do YouTube dele, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida. Abaixo de uma pedra, Você tá né? meio maluco. Tem tutorial de Foundry, tem mesa de RPG, tem discussão sobre narrativa, tem ensinando você a mestrar, a fazer mapas, a criar mundo. Ele tem uma série de 30 dias. Cada dia ele tava fazendo um aspecto de um livro lá que cria o mundo inteiro pra você. Então, é muito E se você curte futebol, ocasionalmente ele fala do Galo. Entre os assuntos. A gente voltando agora ao Campeonato Mineiro, né? Exatamente. Eu quero dar uma dica pra vocês, é o seguinte, tem gente cobrando R$250 pra fazer layout de stream de RPG. O Tero tem um vídeo no canal dele cobrando R$0. Só uma dica só, tá? Exatamente. Olha isso, né? Tem um vídeo maravilhoso também, que fez toda a diferença pra mim, ensinando a configurar o OBS pra live, gente. Que é um demônio. Que é um demônio. Jogo, é um vídeo super completo, longo, mas super completo, que passa por todos os passos, todos os processos pra você configurar a sua live, seja pra jogo, pra RPG, eu, por exemplo, uso pra desenhar, e é maravilhoso o vídeo. Sim. A galera que faz live aí, confere lá. Mês que vem a gente vai falar sobre Brandon Sanderson, O Caminho dos Reis. Eu serei o host do momento. Dia 26, não é? Isso. 26, 2 dias antes do meu aniversário. Mesmo bate-horário e bate-canal. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. 10 pessoas que estiveram com a gente aí. Fica a galera aqui que mandou. Bom final de semana pra vocês. Restante domingo. Aproveita, fica com a família, fica em paz. Bebam água, comam frutas. E é nóis. Valeu. Valeu, galera. Beijo! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.